Muito bem, pessoal. Muitíssimo bom dia. Mais uma vez. Muitíssimo obrigado por estarem aqui, por comparecer a mais um encontro aqui da EVI, né, conosco aqui da Forrat, né, para a gente conversar um pouquinho. Vamos falar desse último encontro do ano sobre tendências de 2025. Né? Vamos conversar um pouquinho. Acho que é legal a gente comentar, né? As empresas que também nos apoiam aqui. Então, a gente teve aqui como anfitriã, obviamente, aqui o Hotel Intercity, que cedeu carinhosamente esse espaço para a gente. Final do ano, a gente sabe que é complicado, né? Um espaço, está todo mundo querendo fazer sua festa de confraternização. Também o Fabrício aqui da Bridge, que é uma empresa que suporta essa parte de tecnologia, então tem nos ajudado aqui, né? Vai fazer uma gravação hoje aqui para mim, para que eu possa levar isso para o meu acervo pessoal. Esse é eu entendo que o que nós vamos conversar hoje vai ser riquíssimo para o ano que vem, então eu quero guardar alguns pedaços disso, porque a hora que me perguntaram ano que vem, eu falei, tá vendo? Sou quase uma mãe de nada. Né? Falei que ia rolar e eu gravei, porque quando eu não gravo, tá vendo? Você não falou, você inventou. Agora está gravado aqui e a gente vai ter. E, claro, que também eu quero agradecer ao pessoal da IDEC e queria convidá-los também aqui, se vocês quiserem investir aqui uns minutinhos para contar para vocês quem que vai ser o... Opa! Alan, né? Alan, vem cá, vem aqui, pessoal. Se vocês quiserem vir aqui, porque ó, daqui para cá eu garanto, até onde eu estou aqui, eu garanto que grava. Tá pegando da ponta, pode vir para cá. Se quiser vir, pode vir. Até da ponta da lousa aí, da imagem até aqui, está gravando. Se quiserem dar um passinho mais para o meu lado aqui, eu não mordo não. Isso, tá bom. Se quiser se apresentar, e de novo, muito obrigado, né, por nos proporcionar aqui o café, o espaço, né, porque sem vocês, sem dúvida nenhuma, a gente não teria esse evento aqui. Meu muito obrigado. Perfeito. Primeiramente, bom dia para vocês. Somos também muito gratos por vocês estarem aqui conosco, pelo Renato, pelo Fabrício, também pelo Hotel Intercity, por estar cedendo esse espaço para que a gente possa estar falando sobre as tendências de 2025. Fazendo a nossa primeira apresentação, a empresa Nidec Mobilidade, ela é aqui do Distrito Industrial, é focada no ramo automotivo, focada também no setor de componentes eletrônicos. Então, toda a parte de interruptor de vidro elétrico, painel de controle de ar-condicionado, os botões que vocês encontram ali no volante, é tudo a Nidec que faz. Os principais clientes são a Fiat, Chevrolet, as grandes marcas e montadoras aí da parte de carros. Apresentando a nossa equipe de compras, no meu nome é Alan, eu faço a parte de gestão de contratos. Temos a Mônica, que é focada na parte de produtivo, a Paloma focada em novos projetos e a Rafa na parte de indiretos. O que a gente propôs aqui em questão do tema de tendência para 2025, porque a gente patrocinou. Como o nosso slogan fala de All for Dreams, tudo que a gente faz dentro da Nidec é por um sonho do nosso presidente representando, né, e estruturando isso na nossa empresa. Então, para a gente se planejar para fazer um sonho, a gente precisa saber quais são as tendências para que a gente possa se planejar, se organizar e tomar nossas devidas ações. Então, esse é o nosso objetivo. Aqui, presente, vamos fazer essa troca mútua entre aprender e também compartilhar o conhecimento para que todos possam sair de forma benéfica. Excelente, ela muito bem colocado. Obrigado pela essa amarração, né? Por que vocês, né, se propuseram, né, a patrocinar aqui com o slogan, né, e com o motivo aí da empresa de vocês. Muito legal, muito bacana. Então eu vou aproveitar, já que vocês estão tão afim de compartilhar conhecimento, já vieram até aqui, vamos lá, me ajuda aqui. O que vocês acham que vai rolar para o ano que vem? Tendência. Se não quiserem entrar em micro e macroeconomia, não tem problema, porque eu não vou trazer esse assunto para cá. Mas o que vocês acham que vai rolar ano que vem para compras? Bom, deixa eu fazer uma troca de ideias aqui também. Ajuda assim. Eu acredito que a sustentabilidade vai vir bem forte. Sustentabilidade, boa. O que mais? Bom, eu acredito que, pensando em um aspecto que pode impactar em compras, talvez se readequar e começar a observar a nova reforma tributária, como pode impactar no nosso processo. Bem colocado. Reforma tributária, acho que vai ser outro grande demandante em cima dessa história. Né? Acho que ele vai ter uma pegada crucial e vai impactar muito os nossos bolsos. E não vai ser muito fácil. Apesar de facilitar, vai ficar mais... a impressão que eu tenho, tá?
Agora estou terminando, inclusive, não é bem um curso, mas um bate-papo de 4 horas com uma empresa que vai rolar, acho que dia 15 de dezembro, na semana dia 15 de dezembro, exatamente falando do impacto dessa nova reforma tributária para os anos que vão vir. Eu acho que isso vai ficar, de novo, né? Por isso que eu estou gravando, acho que vai ficar mais para frente, não vai ser tão cedo quanto estão dizendo que vai acontecer, mas uma hora vai acontecer. Sim. Excelente, bem colocado, um excelente ponto. Um ponto a mais? Não. Só desse jeito eu tenho uma gigante preocupação, né? A mudança que vai ter de presidência, né, nos Estados Unidos, eu acho que a gente vai retroceder muito. Então, a gente tem que saber como é que a gente vai repensar o ESG daqui para frente. E a gente vai ter uma barreira, a gente já viu como foi no primeiro mandato, né? E ele recebeu uma pancada muito grande desse. Sim, e talvez com a troca do presidente do Banco Central também. Tenhamos aí mais dificuldades, né? E mais um alinhamento, talvez, com o nosso governo, de dificultar aí, né, essa parte ou facilitar mais para eles em termos de um tipo de governo tem uma popularidade maior, né? Eu acho que pode ser muito interessante. Se a gente for ver o boletim Focus, para cada vez mais a taxa Selic está aumentando, se a gente for ver as tendências. Um ponto de novo, é isso aí. Ó, ele está conectado, o Carol Alan está na onda, surfando a onda. É isso aí, cara. Cara de compras, e os outros também, claro, né? Tem que estar super conectado. Excelente, pessoal. Muitíssimo obrigado. E prazer de novo tê-los aqui. Obrigado por ter patrocinado o nosso evento aqui. Bom, eles já anteciparam, vão embora, né? Eles já falaram tudo que é importante falar, né? Já contaram, já anteciparam aqui a minha conversa. Falar com ele que está bem. Eu não tenho com isso. Ah, a minha parte é essa. A minha parte é mais difícil. Resolver o problema. Eles já lançaram o problema. Agora eu que resolvo, como é que eu vou resolver? Muito bem, pessoal. Bom, é isso aí. Então a ideia, vou trazer então um pouco, né, de números, né? Tem uma empresa que eu tenho o prazer de fazer uma parceria com eles, é uma empresa de Londres, né, do Reino Unido, e eles fizeram uma entrevista com quase 1.000 entre diretores e CPOs. Né? O CPO é o cargo mais alto de compras das empresas grandes multinacionais. E eles contaram um pouquinho a visão deles do que vai rolar para os próximos anos, aqui 2025 e 2026. Pega um pouquinho de 2024, porque foi em outubro que foi feita essa pesquisa, e ela deve migrar aí até as tendências para 2026. Aí, em cima desse material, é que eu fui, né, cascateando, como o Ciro colocou, vou trazer aqui algumas opiniões também de como a gente pode, eventualmente, resolver algumas coisas aqui. Tá? Outra coisa, e é importante, pessoal, aqui eu vou tentar ser mais apolítico possível. Eu prometi para minha mulher que eu não ia falar sobre macro e microeconomia, não tem jeito, né? A gente vai esbarrar de qualquer maneira em micro e macroeconomia, principalmente depois, né, do pronunciamento do nosso ministro lá do Haddad ontem, falando, né, que eles querem mexer, né, de corte de gastos, seja lá o que ele entende, de chamar alguém de compras, né, para ajudar, né. E, obviamente, também eu acho que, de novo, a política, né, ou a chegada do Trump nos Estados Unidos muda, e vocês já estão vendo o mercado, muda a economia. Ele é o cara que tem a caneta para mudar a economia em todos os sentidos. Então, tudo isso, de uma certa forma, ele acaba esbarrando no nosso dia a dia. Então, eu acho que a gente vai ter um ano que vem, olhando em micro e macroeconomia, vai ter um ano complicado. Não vou arriscar em dar números, até porque, e vou fazer uma sugestão, tá? Foi um mês atrás, Paulo, quando que foi? Foi Invest Smart, né? Foi um mês atrás? Foi outubro, né? A gente teve uma palestra de um especialista da Invest Smart na Della Bruna, fábrica aqui da Della Bruna, aqui no Distrito Industrial, foi espetacular. E ele deu uma excelente leitura do que vai acontecer. Então, principalmente, quem são os associados aqui da EVI, até porque recebe mais informação que eventualmente não é, e puder participar. Ah, mas não é um ponto de compras. Eu sei, mas gente, é uma coisa que é fundamental no nosso trabalho, entender o que vai rolar nos anos que vêm, para os outros anos, né? Então, fiquem espertos, se tiverem outras oportunidades, normalmente eu não consigo ir, mas quando eu vi essa, do cara que ia falar sobre marketing e economia, eu falei, eu preciso estar lá, eu preciso ouvir o que vai falar. Então, não vou repetir, até porque eu não tenho nem profundidade de conhecimento, nem colocou um monte de termo novo e eu nem tinha ouvido, tive que depois voltar a estudar.
usei meu estagiário predileto, né, a inteligência artificial, para me ajudar os termos lá, que tinha termos que eu nunca tinha ouvido, para entender um pouco mais a palestra dele. Mas vale a pena quem tiver a oportunidade, de repente, voltar a conversar com o pessoal das Smart Invest, são nossos associados, né? Tem chance de olhar e conversar com eles, para entender o que vai acontecer. Mas eu preciso pincelar algumas coisas do que provavelmente vai acontecer. E uma das coisas que a gente tem começado a falar muito forte, ontem, eu acho que foi na BBC, no Instagram da BBC, se não estou enganado, já projetou dizendo que só esse ano o dólar subiu 21%, quase 22%. E a gente tem, e estamos trabalhando, compras que estão, e basicamente, mesmo, mas eu não importo, mas alguém importa para a gente ter o produto aqui. Então, se a gente tem, se não sofreu, vai sofrer com o dólar. Então, eu preciso ficar esperto com as movimentações de mercado. O Alan colocou muito bem, a taxa Selic voltou a subir. Só o Brasil está na contramão dos outros países. Perceberam? Só nós subimos a taxa Selic dos outros países. Tem derrubado. Isso mostra que a gente está com problema, né? E até, de novo, o discurso do Haddad ontem à noite, que nós estamos num caminho não tão claro assim. Trump colocou um cara, Elon Musk, para cuidar da redução do custo. Alguém sabe por que ele colocou o Elon Musk lá? Leiam a biografia do Elon Musk, o livro. Deve ter umas 1000 páginas, mas eu garanto que vocês vão ler em 15 dias. É simplesmente espetacular. Ali conta por que o Trump colocou ele lá. Eu adoraria ter ele como meu comprador na minha equipe. Cara, é um mala sem alça. Cara, ele vai nos mínimos detalhes. E é o cara que, por exemplo, deu um jeito de a NASA voltar para o mercado de lançamento de foguete. Ele fez uma coisa que ninguém fez. Foguete da ré. A gente não falava? Eu sou bom pra frente, foguete da ré. O miserável foi lá e fez o foguete da ré. Nossa, sacada! Estaciona, cara. Estacional. Eu não consigo parar no carro de uma vaga. Falou foguete no bagulho de pé, velho. Surreal. Por isso que o cara. Tudo bem, assim, dois. Eles até rolaram. Imagina que dois juntos vai rolar. Mas a gente tem que levar isso em consideração. Outra coisa que a gente tem que olhar. Fizeram essa semana um paralelo, né? De Brasil e Argentina. A história foi feita para a gente estudar. Cuidado só para a gente não estar indo no caminho da Argentina na época de Kirchner. E era um governo populista que sediava, né, os menos favorecidos, e o buraco que a Argentina se enfiou. E olha o que o Milei está tentando fazer para salvar a Argentina depois de décadas de inflação a 1000 e tantos %. A maioria de vocês aqui não viveu o Brasil com inflação de mais do que talvez aí 10, 20% ao ano. Lembra do overnight? Você ganhava o teu salário, você passava o dia inteiro no seu salário tentando aplicar o teu dinheiro e no dia seguinte já não comprava mais nada. Sabe como é que a gente explicava isso para o americano que não tinha ideia do que era uma inflação? Explicava assim, ó, você recebeu o salário hoje, você vai no mercado, você compra 12 bananas. Se for amanhã, do seu mesmo salário, você só compra 10. Depois compra 8, até o final do mês você não compra mais nada. Esse dinheiro, em um mês, não vale mais nada. Então tinha que aplicar no overnight para que ele conseguisse manter páreo à inflação. Olha a loucura que é. Então a gente pode estar vivendo isso. E tudo isso, que eu quero dizer é que uma das tendências que eu vou trazer aqui de conversa, e aí eu estava até conversando, ver se a gente consegue fazer o próximo encontro, eu estou planejando em fevereiro do ano que vem, porque a gente vai entrar agora em dezembro, é mais complicado, a gente vai editar. Janeiro, vocês não tiverem de férias, eu estou. Não? Eu vou me dar o prazer de ficar um pouco de férias, mas a gente volta em fevereiro e eu quero ver se eu trago uma empresa, vou convidar o pessoal lá, Invest Smart, para falar sobre hedge, cambial, commodities, e um hedge que se começa a falar, que eu acho que tem tudo a ver com a gente, um hedge operacional. Porque o hedge cambial, basicamente, quem faz é a área financeira. Isso, área de compras liderada. Eu sei que você tem um CPO, um cara muito conectado, mas normalmente ele é liderado pela área financeira. Não estou dizendo que a gente não pode influenciar. Podemos, claro, mas está muito ligado a ele. O hedge de commodities, sim, a gente pode prever, mas eu tenho que entender muito de bolsa, de futuro, de mercado. Estou dizendo que a gente não vai fazer, pode fazer, até a ideia de fazer alguém aqui para dar um pouco mais de cor para a gente sobre isso. Mas o hedge operacional está na nossa mão.
é fazer contratos. E a pergunta você está falando aqui, né? Como é que eu vou resolver isso? A gente tem que ter contrato de mais longo prazo. Temos que ter empresas que começam a me dar uma visão de médio e longo prazo do que vai acontecer, uma Costa Drive da vida, uma Stones, uma IEB, empresas dessa magnitude, que eu quero ver se der certo em fevereiro, março, eu quero ver se eu trago a Costa Drive aqui, para falar com vocês de indicadores. Ver se o Eric, se ele topar, ele vem aqui bater um papo com a gente. Né? O Eric, nós trabalhamos junto na Nestlé, isso há um ano atrás, para entregar a minha idade, ele é jovem. Mas quero ver se eu consigo trazer a Costa Drive, ele bater um papo com a gente aqui, exatamente para falar e a gente começar a ter, porque ele me dizendo que vai subir a resina, vai subir o dólar, eu tenho ações que são de compras que eu posso pensar como eu posso mitigar o meu processo. Então esse é o bate-papo que eu quero trazer hoje aqui para a gente conversar um pouco sobre tendências para 2025. Tá? Rapidamente aqui, a maioria dos nossos postinhos que estão aqui eu já conheço, mas quem não me conhece ainda, eu sou o Renato Honorato. Eu estou, de novo, aí agradecendo a Evi pela possibilidade de mais uma vez estar aqui com vocês. Eu prometo que ano que vem eu vou falar menos, quero ver se trago mais gente para falar um pouco mais do mercado, né? Eu já estou enjoado de ouvir eu mesmo, né? Quase que um repeat plays aqui, né? Então eu quero ver se eu trago um pouco mais. Eu fui convidado o ano passado para representar a Evi como coordenador de compras. Então, esse é o trabalho que a gente faz aqui, um dos trabalhos que a gente faz. A gente está querendo trazer algumas inovações para o ano que vem, de novo, né? Aqui o Fabrício Tabride vai nos ajudar nessas novidades mais tecnológicas que a gente quer trazer aqui, inovação para o grupo aqui de compras. Eu fiz 30 anos de carreira. Esse ano, comecei minha carreira lá atrás, na área de compras, né, da Nestlé, eu conheci o Eric, né, da Cost Drivers. Depois eu fiquei 13 anos trabalhando na Nestlé, passei por várias categorias, eu só não comprei a parte de commodities, né, infelizmente, eu queria uma boa visão para falar de hedge, mas tinha um cara lá espetacular, sabia muito de commodities. Fui convidado pela DHL, inclusive aqui, eu trabalhei aqui em Louveira, eu moro em Louveira, por coincidência trabalhei aqui em Louveira, fiz 6 anos como diretor regional da DHL, e depois eu fui convidado pela Crop Educacional, que tem um prédio também aqui em Valinhos, né, na entrada de Valinhos ali, agora chama Cobra, né? Lá. Fiquei 4 anos lá, e depois, não sei se eu tive um momento de lucidez ou não, né? Mas eu inventei então de criar Vorrat. Vorrat é suprimentos em alemão, tem essa minha história. E a gente tem o orgulho de ser uma empresa brasileira, dedicado para a área de compras, a gente só faz projetos na área de compras, voltado para o profissional e para a área de compras, exatamente nesse sentido de empoderar, né? E em cima do nosso mote, paixão por reduzir custo. Isso foi uma brincadeira que a gente fez na Croton lá atrás. A Croton tinha paixão por educar, e aí eu subi num palco uma vez para falar com os diretores. Uma empresa muito grande, os diretores da Croton eram quase 1000 diretores, né? Então era um palco gigante. E aí eu fui conversar com eles, aí estavam falando de paixão por educar. Eu tenho paixão por educar, mas eu tenho uma paixão maior. Meu chefe ficou me olhando e falou, já vem, né? Cara, eu tenho paixão por reduzir custo, né? Essa é a nossa pegada. E é isso que a gente tem trabalhado aqui em cima, é isso que eu criei a Vorrat. Um pouquinho dos nossos serviços que a gente tem, né? Não quero adicionar no texto, para ficar tranquilo. E vamos lá. Então, aquilo que eu estava falando com vocês, tendência de 2025. Aqui eu trouxe os principais pontos que esses diretores e CPOs, né, falaram aqui com a tal da CASME, que eu falei que é uma empresa de Londres, né, do Reino Unido. É a maior empresa de benchmark de materiais indiretos e serviços do mundo. Então, se não conhecem, eu sugiro que vocês conheçam, que vocês, pelo menos, dêem uma olhadinha no site deles, porque vale a pena. Eles colocaram, como foi colocado ali pela colega, né, da NEDEC, olha lá, primeiro item, meio ambiente. Tivemos aqui, né, a cúpula do G20 no Rio de Janeiro, tivemos lá COP 2030. Não vê evoluir, né? A gente só vê evoluir. O que a gente tem visto é Rio Grande do Sul, debaixo d'água, vimos Salvador, choveu em Salvador é 3 vezes mais do que chove no mês de novembro. Temos seca, custos aumentando, carne aumentou 20%, uma questão de pasto, né? Ficou 3 meses sem chuva no Brasil. Incêndios em função disso, né?
E a gente continua. Pois não. A questão ambiental é cara, você acha que vai dificultar mais ainda as coisas? Qual? O Trump? Eu acho que vai. Porque se você pegar o Trump lá atrás, ele saiu, né, Do acordo da poluição de 2030, né, de 2030. Porque assim, a gente vê que a maioria das empresas no Brasil estão se adequando, fazendo essa parte do meio ambiente, né? Mas o governo americano, ele já falou que não vai cumprir essas normas. Pois é. Esse é o ponto. Então, o presidente atual, ele voltou e provavelmente o Trump ano que vem deve desmontar isso. Só que aqui você produz de uma forma para você ter a responsabilidade ambiental por distância. Para você concorrer lá fora, quem não está cumprindo essas regras vai ser mais complicado. Então, por isso que eu falei no início, de novo, sendo um lado político aqui nessa história toda, mas eu acho que nós vamos ter um ano mais complicado. Principalmente nessa parte, né, de moedas e de meio ambiente. Porque já estávamos devagar, quase parando. Com mudanças desse sentido, pode complicar muito mais. A gente tem, apesar de estar mais controlada, mas a inflação nos Estados Unidos está altíssima. Para eles, né? Para nós lá, 35% ao ano, maravilha, né? Mas para eles, que é inflação zero, né? Que eles costumam ter inflação zero. Europa também, né? Europa também. Então, tentando, vocês viram que a Alemanha parece estar tendo agora alguns problemas, né? Que eles diziam que a máquina propulsora da Europa é a Alemanha, e a Alemanha está começando a sofrer. Já estão dizendo de novo de trocar o primeiro-ministro da Alemanha. O cara nem entrou e já estão tendo um trabalho lá. Renato, ontem eu tive uma conversa com o fornecedor alemão e ele dividiu que eles estão reativando as usinas nucleares em função da situação de guerra deles lá. Isso vai fazer com que a energia deles fique ainda mais cara do que já está hoje, que é quase 300% maior do que antes da guerra. Só vem piorando, né? Eles estão nesse impasse lá fora com Ucrânia e a Rússia. Então a gente acaba tendo mais complicações e isso vai acontecer. O Brasil é um país que tem uma energia mais limpa do mundo, ainda não é a melhor, mas ainda é mais limpa, né? A gente já tem muito ainda energia elétrica, né? De hidrelétrica. Temos alguns problemas ambientais em cima disso, quando você faz hidrelétrica, você mata toda a fauna e flora da região, mas de qualquer maneira, em termos de meio ambiente, você salva um pouco melhor que uma energia nuclear, a carvão, né? Que polui absurdamente. Depois, e aí, estava conversando. Bruno e o Giovanni, não sei se mais alguém participou desses últimos encontros que teve de Embrasc e do mercado eletrônico. Uma das coisas que bateram muito. Vocês foram, Fernando, também? Foram? Você também foi? Então, me ajuda se eu não estiver errando aqui, dando besteira, né? Mas o que mais se falou foi de inteligência artificial. Alguém, acho que foi o Giovanni, né, falou que parece que 30% do que foi pesquisado no outro evento de Curitiba, né, Giovanni? 30% só dos compradores já começaram a entrar nesse meio para entender a inteligência artificial. Eu comecei, no início de novembro, um curso à noite, tem 20 compradores no curso, falando sobre como montar a estratégia de categoria usando a inteligência artificial. Quem nunca tinha visto e viu os primeiros movimentos de tela, né, começando a contar a estratégia de como você pode montar a estratégia, ficou de cabelo em pé. É muito prático. É claro que não pode ser um copy-paste. Acho que a gente tem que botar conteúdo porque a inteligência artificial não sabe tudo. Acho que tem algumas particularidades que são nossas que a gente tem que colocar. Mas, sem dúvida nenhuma, quem falou aqui, alguém comentou que a inteligência artificial era o Bitcoin de... Quem falou isso aqui? Foi o Giovanni. O Giovanni falou assim, ó, a inteligência artificial é o Bitcoin de 10 anos atrás? O Arthur Igreja, que é o meu palestrante do Summit agora de novembro, ele disse que é a energia comparado com a energia. Olha que coisa louca. Então a gente precisa surfar essa onda. E aí as exigências que vão ser feitas em relação à maneira como você vai lidar com o tema, não tem como você não falar mais dele. Sim. E aí, como você vai administrar isso e o que vai ser exigido do profissional para saber lidar disso, muda o patamar. E a gente precisa correr para chegar lá. Vou trazer uns slides para a gente falar disso no final.
Obviamente, os savings, né? Transformação da estrutura de compras, inclusive essa parte da transformação da estrutura de compras. E aí eu vou fazer uma propaganda, posso fazer, né, Alan? Saiu uma matéria minha, foi a primeira matéria que eu escrevi para uma revista de nome. Saiu a primeira matéria, vou passar aqui se alguém depois quiser dar uma olhadinha, está na página 16, que começa a falar, vou começar até por aqui, Fabio, se quiser dar uma olhadinha, depois circular. Depois que a gente tiver a oportunidade de comprar a revista, olhar nas redes sociais aí e tal, tem uma matéria que fala sobre essas mudanças que a gente vai ter de estrutura na área de compras, pensando numa área de compras mais enxuta. Porque a gente vê muito essa parte de Lean Manufacturing, Lean Thinking, Customer Experience. Mas a área de compras continua com o processo da década de 80. A gente precisa começar a mudar. E o que muda? Lean Procurement e Lean Sourcing. Lean Procurement, eu vou olhar a estrutura de compras. Eu tenho que ter uma área de compras mais enxuta, gente. Não é mais enxuta de comprador. A gente já é enxuto, né? Os líderes que estão aqui sabem que se pudesse colocar mais 10 compradores no time, ainda ia faltar braço para fazer tudo que a gente tem para fazer. Mas eu preciso ter processos mais enxutos, mais inteligentes, mais conectados à inteligência artificial, à robotização, a processos que vão facilitar a minha vida. A inteligência artificial, ela quadriplica. E aí, eu acho que a próxima matéria que eu vou escrever já está pronta, vai sair na revista de janeiro, dessa mesma revista, porque eles gostaram tanto dessa matéria, que vai sair lá na frente, né? Vai sair em janeiro. Eu falo sobre o quanto que o Lean e a inteligência artificial pode aumentar a produtividade do comprador. Chegando às vezes 4, 5 vezes a sua produtividade. Então, isso imagina eu conseguir triplicar, quadriplicar a produtividade da minha equipe com os mesmos compradores. É tudo que a gente quer. É aquela história de fazer mais com menos, lembra? Que lá ficavam empurrando a gente para fazer mais com menos. Agora eu consigo fazer mais com menos. Ou pelo menos o mesmo time, muito mais. Porque eu sou muito mais produtivo, né? Talentos, né? A gente vai falar. Gestão de talentos. Não sei se vocês concordam comigo. Talvez quem esteja procurando emprego vai dizer que não concorda, mas quem está procurando é difícil achar um talento. Bom, gente. Tem vários diretores e colegas meus que eu conheço do mercado que me ligam e falam assim, cara, eu estou há 6 meses numa vaga aberta, não consigo colocar o cara de compras. Pô, Renato, mas tem um monte de gente aí procurando emprego. Mas o que um tem, o outro não quer. E o que o cara quer, o outro não quer. E aí? Então, esse é o talento que a gente vai buscar. E aquilo, até que a Fernanda está falando, né, que é a mudança que a gente vai ter de cenário, vai ser fundamental para eu poder estar preparado. E não vem dizer para mim, eu sou ético. Ético não é competência que desenvolve. Ético é binário. Ou é ou não é. Teve um colega que colocou num grupo, eu tenho só de gerente e diretor, e colocou um negócio que eu preciso ver como é que eu vou responder. Ele colocou assim, mas às vezes o cara de compras, né, faz processos ilícitos porque ganha mal. Isso não existe. Isso não existe. Tem gente pobre que é super honesta. Tem gente pobre que mora lá na Rocinha do Rio de Janeiro e que é mais honesto do que a gente aqui. Então, ética é binário. Ética é aquela história. Eu faço certo principalmente quando não estão me olhando. Por um cara de vendas para botar compras, ele vai nadar de braçada, porque para vender tá difícil. Tá difícil, né? Tá difícil dos dois lados. A gente reclama que tá difícil comprar, o cara de venda reclama que tá difícil de vender. Olha só que coisa maluca, né? E eu precisava conversar mais com o pessoal de venda. Galera da Expreme. Vai sair, acho que vai ser semana uma matéria falando de escrever fornecedor. Dá uma olhadinha lá. Expreme, maldito. Mentira, brincadeira. Gerenciamento de risco, né? Demanda, a gente vai olhar, gerenciamento de risco. Estou falando de dólar, inflação e commodity ano que vem, que é maior risco do que isso. E vou dizer mais, com toda essa movimentação. E a gente está entrando num negócio que aconteceu no primeiro mandato do Lula, nos 8 primeiros anos. Tá? A gente chegou num ponto que chama-se pleno emprego. Lembram disso? Quando a gente cai a taxa de emprego abaixo de 5%. Chama-se pleno emprego. Significa que todo mundo está no mercado, todo mundo que está disponível para arrumar emprego, arruma emprego. O que leva a isso? Aumento de salário e greve. Portanto, se preparem para a greve de transporte ano que vem. Nós vamos ter problema ano que vem. Vai aumentar salário, nunca o nosso, né? Os outros aumentam. Eu estava fazendo uma análise para fazer um projeto ano que vem com uma empresa.
E o cara colocou lá que a empresa está pedindo 18% de aumento de salário dos colaboradores dele. Eu falei, o que você acha? Eu acho que você tem que colocar. Ele falou, por quê? Porque ano que vem eu vou tirar isso tudo. Deixa aí que eu vou aumentar meu saving. Já bota aqui 18% de redução para mim no meu trabalho. Falei, cara, é 18%? Nem inflação. Nem inflação, gente. Mas eu falei, cara, deixa eu não saber, não tem problema. Eu dou um jeito de ganhar. Deixa comigo. E aí tem outros menores aqui, que depois eu nem vou entrar tanto aqui, mas eu quero pegar esses de cima aqui. Aí o que eu quero, só para colocar um pouco em português aqui, né? Para a gente ver o material de fora. E aqui eu peneirei isso aqui para dentro da nossa área aqui, para a gente conversar um pouquinho mais. Então o que está lá, eu traduzi e é o que a gente vai conversar um pouquinho aqui. Trouxe um tempero, né, brasileiro aqui e quero falar sobre burnout. Essa história de gestão de talentos está matando os nossos compradores. Tenho vários colegas meus, gerentes e diretores, que estão afastados, cara com 30, com 40 anos, já afastado. Não, me perdoem as empresas da vida, não vale a pena. A família de vocês só tem vocês. A empresa, você deu burnout, vai você na rua, meu amigo, pode ficar no seu lugar. Nunca mais o tico técnico vira a mesma coisa. Se alguém já teve aqui, teve uma palestra do RH esses dias, não foi? Falou sobre isso, não sei se foi sobre burnout, mas foi sobre... Foi, mas foi com a Virgínia. Foi com a Virgínia? Foi com a Virgínia, mas não foi recente. Mas é que teve agora, essa semana de... Não teve agora, falando de saúde? Foi segurança ou foi saúde? Não foi saúde? Não, Mas voltaram para segurança. Segurança no trabalho. Ah, seu trabalho. Por isso aqui, ó, Mas também está relacionado. é doença do século. Ele está matando o comprador, gerente e diretor de compras. As outras áreas provavelmente também, mas de novo, meu foco é compras. Eu estou olhando e monitorando os meus amigos que estão sendo afastados em função disso. Cuidado, isso vai pegar. Então, olhando, né, o ciclo da resiliência aqui, né, da cadeia de suprimentos, a gente está falando desse processo, da gente entender o que vai acontecer para o ano que vem. Nós já falamos de possíveis greves, aumento de salário em função de, provavelmente, um mercado onde eu estou em pleno emprego, né, que é o que eles falam. Tenho o dólar, commodities e outros itens que sobem, e, obviamente isso vai ter uma pressão que sobe. Eu começo a subir a taxa Selic, né, o que me trava o mercado. E se vocês olharem, quem saiu aqui do Brasil, para onde que foi? Para a Argentina. Pega lá, eles têm um cálculo, tem uma relação de cálculo que eles falam de investimento, que do Brasil está caindo, o da Argentina está aqui saindo não sei quantos bilhões desse ano de dólar brasileiro. Não posso dizer que foi tudo para a Argentina, mas com certeza foi. Por quê? Porque ele aparentemente está com uma economia mais estável. E não olhei o dólar ainda, e não acho que o discurso da Haddad ontem vai refrescar a pressão que tem no dólar. Porque vocês viram nas entrelinhas? Ele falou que vai economizar quanto? 35 bi? Mas só a mudança que ele falou, que é promessa de campanha do Lula, de isentar quem ganha até 5 mil reais do imposto de renda, é um impacto de 35 bilhões. Então ele deu 35. 5,98. Vamos lá, então não precisa, ainda bem que vocês olharam, olha aí. Então assim, ó, não refrescou o mercado. E aí, assim, estou esperando, né, os comentaristas falarem, mas eu falei até para a esposa, mas não preciso nem esperar o comentarista, eu quero ver o dólar. Porque o mercado que vai dizer se o que ele falou faz sentido ou não. E aí, de novo, eu volto a dizer a importância de começar a pensar em redear dólar, redear commodities, porque senão, cara, o mercado vai aí não entrar uma inflação, de novo a taxa Selic vai lá em cima, e aí o que acontece? Recessão. Balança natural do nosso processo. Dentro dessa resiliência, né, tem a sustentabilidade. Vocês sabem que a gente tem, eu já falei aqui, já trouxe material sobre isso, que a gente tem em 400. Então a gente tem que estar muito conectado com o que a gente pode fazer. Sei que a gente falou, o meu colega aqui comentou muito bem, talvez vai ter um viés internacional, pelo menos americano, né, de não respeitar tanto os termos aqui do SG, mas nós temos que fazer nosso papel. Porque senão vai ficar inviável. Não sei se vocês viram, tem um filme, eu não vi isso, eu assisti num voo internacional que estava fazendo, e o filme mostrava o seguinte: Miami, ele já estava debaixo d'água, cidade de Miami, não tinha mais carro, quem queria andar na cidade tinha que andar de barco, onde tinha rua, passa barco. E o calor era tão intenso
que eles mudaram o dia pela noite. Então eles trabalhavam de noite e dormiam de dia, porque não dava para ir para a rua. A gente vai virar igual um morcego, né? Vai para a rua, frita durante o sol. Tudo bem, é fantasia, né? Ficção, mas provavelmente isso pode começar a acontecer. Então, se a gente não cuidar, a gente não vai ter problema. Vocês viram, acho que no Fantástico, saiu daquela... Não, foi no Hulk, lá, no Domingão do Hulk. Que aquela ilha vai sumir. Está na hora de parar de consumir água do nosso rio e começar a consumir água salgada. Claro que tem que tirar o sol, se a gente vai ser o único jeito, porque a gente está acabando com a água do rio. E tem uma multidão de água salgada. Na hora a gente começar a repensar onde vai consumir nossa água, porque vai acabar. E claro, vamos falar um pouco de tecnologia, que não está muito fora disso aqui. Tá? Bom, quais são os próximos passos, então? E aí dizendo um pouquinho, né, daquilo que eu estava falando, que eu acho que também, se eu estivesse aqui também esperaria, o que esses, inclusive esses diretores e presidentes, né, ou diretores e CPOs aqui, de compras, né, colocam para próximos passos para a gente poder melhorar a nossa gestão da cadeia de fornecimento e abastecimento. Relacionamento com o fornecedor, pessoal. E aí os meus colegas que são vendedores, né, vão adorar o que eu vou falar agora. Primeiro, eles não são nossos inimigos. Charito me deu um cascalho para Charito. Fala aí. Segundo, não adianta eu chamar o cara aqui, que se é parceiro de verdade, eu chamo o cara uma vez por ano para discutir preço. E ficar chibatando o cara lá na minha empresa. Eu tenho que criar um relacionamento. Criar um relacionamento não é que eu vou chamar o cara, cada um na sua, mas não é que eu vou chamar o cara no final de semana no aniversário do meu filho. Vou jantar com ele, porque eu tenho um pouquinho de ética, de compliance nessa história. Mas eu tenho que, a cada 15 dias, tomar um café, ouvir o que esses senhores aqui, né, os fornecedores, cara, conhecem muito do mercado. Nós somos generalistas, eles são especialistas. Eu só vendo facilities, eu só vendo comércio exterior. Não tem ninguém que sabe mais do que esses dois senhores do negócio deles. Só vendo tecnologia. Tecnologia no que vem, já falando o Fabrício aqui. Ô, Fabrício, vamos tomar um café? Sei de má intenção, né? Tá achando que eu vou pagar um café de graça. Não existe. Não existe café. Mas eu tenho que criar. Ele falou assim, você nunca chama de tomar um café? Não. Inocente. Mas eu tenho que criar relação. Porque não adianta ficar ódio, né? O tempo todo com o meu fornecedor. Integração do SG, entender. Então, assim, tem projetos muito interessantes. Não obrigatoriamente, eu já comentei aqui em outras vezes que eu falei do SG, de projeto da Nestlé. Ele demorou 5 anos para sair de papel, mas saiu sem custo adicional. Da Ambev, do colega daqui da Henkel, que fez uma baita parceria com a empresa de armazém, isso deles. O terceiro, né? Ele conseguiu acabar reduziu a energia, o custo da energia elétrica e ainda colocou no caminhão de última milha elétrico, o que sobrou de energia elétrica, o que tinha abundância de energia elétrica, para poder transformar. Como que ele fez isso? Expandiu o contrato mais 3 anos com o fornecedor. Gente, além do que o cara foi votado lá mundialmente, lá está na vitrine do projeto SG mais importante da Henkel dos últimos anos. Isso não tem preço. Então, o SG tem que estar na nossa plataforma, né? Umas exigências aqui, né, para gestão de risco. Vou dar uma dica para vocês. Gestão de risco, se tem dificuldade, use a inteligência artificial. Coloque o problema de vocês lá e vê como é que ele mitiga. E aí, outra coisa, vou dar outra dica também. Perguntou a gestão de risco para a inteligência artificial, ou mesmo, se vocês não quiserem usar, vocês fizerem análise de risco de vocês, já desenhe qual é o SLA. O que eu preciso, então, fazer para mitigar esse risco? Desenhou o SLA, a gente bate a sombra aqui no vendedor, né? Mete multa. Porque tem uma galera que só aprende na dor, não aprende no amor. Então, desenho o SLA, mete multa, eu tenho a minha gestão de risco. Agora, multa, cuidado. Não botar multa de 50%. Nenhum juiz vai dar ganho de causa para quem botar multa de 50%. A multa tem que ser uma coisa que doa no bolso do dono da empresa. Mas ela não pode quebrar a empresa. Então o cara não te paga. E não adianta de nada. Vou pegar os principais aqui, tá? Uso da inteligência artificial. De novo, a gente está ali.
né? A gente tem muita informação nas redes sociais. Só cuidado de novo, né? É importante fazer um disclaimer aqui, que ChatGPT, Gemini, se você colocar de informação ali, provavelmente está aberto no mercado. Quem usa o Copilot está protegido pela Microsoft, né? pelo acordo que vocês têm, até quem usa o Copilot está pagando. Quem usa aberto tem uma dificuldade maior aí de ter. Então, cuidado com o que vocês vão colocar dentro da inteligência artificial para não ser pego de surpresa. E outra coisa é a linha que vocês se podem fazer. Estou dizendo aqui genérico, cada um tem que entrar na sua casa lá e ver o que pode ser feito ou não para garantir, mas tem muita coisa que a gente pode sacar com isso. Claro, eu não posso. Aí vamos de novo. Cost Drivers, Stonix são empresas, Casme são empresas que me dão uma visão de médio e longo prazo para saber o que está acontecendo, o que pode estar acontecendo com a minha carteira, com a minha categoria, com aquilo que eu estou negociando. Tem a IEB, tem outras milhares aí que podem fazer algum trabalho mais interessante aqui para você. E aí, dentro dessa parte de automação, né, a gente ganhar essa produtividade de melhor que a gente está falando, falando de inteligência artificial, a gente tem uma quantidade muito grande de dados. Agora precisamos tomar um cuidado, né? E vou usar o meu francês agora, corta o som. Cuidado com mimo. Sabe o que é mimo? No francês, merdinho e merdout. Se entrar porcaria de dados, né, como descrição de material mal feito, de serviço mal feito, eles não vão conseguir fazer uma análise decente. Então, eu tenho uma boa base de dados. E para vocês terem uma ideia, teve um cliente que a base, que era uma multinacional, tá? A base de dados dos caras, uma vergonha. Eu fui naquele onde os caras colocam nota fiscal, faz o controle da nota fiscal. Tem um programa, um software. Mas é essa linha de... Eu fui na nota fiscal, que está registrada lá no financeiro, e fiz a análise de compras em cima do que está na nota fiscal. Porque aí eu puxo a MCM, faço toda a estrutura, porque a base dos dados do cara era tudo genérico. Então, se eu não tenho base boa, vou buscar porque o meu fornecedor tem. Aí eu acho que mostra uma fraqueza no processo. Mas se não tem, vou lá, pedico na mão, eu sou um cara que não tem vergonha disso, não. E eu vou buscar informação, ou vou buscar no ambiente onde eu possa pegar a nota fiscal. Somado, né, a uma inteligência artificial, de alguma forma, né, de análise de dados, eu vou ter uma melhor previsibilidade do que vai acontecer com os preços. O que vai acontecer com resina quando que vem? Em dólar? Claro, gente, a gente não tem bola de cristal. Ninguém vai esperar que vai vir, porque o mercado pode mudar a qualquer momento. Não sei se vocês vão lembrar, ou quem comprava fertilizante quando começou a guerra da Ucrânia com a Rússia, né? A Stonix ligou para todos os seus... Stonix é uma outra especializada, né, na parte de agro, ligou para todos os seus clientes e falou para eles, olha, vai aumentar o preço. Se você tiver condições, importa agora. Quem importou, ganhou uma grana. Quem não importou, pagou lá em cima a parte de fertilizantes. Então eu tenho que ter previsibilidade. Às vezes eu não consigo fazer, mas eu tenho que ter alguém que faça. Alguns anos atrás, eu estava conversando com o Eric, da Cost Drivers, ele estava mostrando para mim como é que funcionavam os bastidores da Cost Drivers. É inteligência artificial pura. Fica lá um monte de robozinho analisando um monte de dados espalhados pelo mundo inteiro, vai trazendo aquilo. Por que eles fizeram a parceria com a JEP? Eles não tinham mais grana aqui no Brasil, como uma empresa local, para investir no que precisava investir em termos de tecnologia, em termos de data cyber, né, de dados de computador, para poder rodar a inteligência que eles precisavam para dar uma maior previsibilidade. Outra coisa, quando eu tenho um Big Data, quando eu faço uma boa análise, eu consigo melhorar minha demanda. Gente, olha só, não caia nessa armadilha de que minha compra emergencial. 80% que vocês compraram hoje, vocês compraram pelo menos da pandemia para cá. Tira a pandemia, que foi um momento atípico. Mas da pandemia para cá, que já tem histórico de novo de 2, 3 anos, tem uma repetibilidade. Então eu tenho uma previsão de demanda. Posso errar mais ou menos 20%? Posso. Não. Teve uma multinacional que falou para mim que eles todo dia mudam a demanda.
O cara de vendas nunca vende o que os caras diziam que ia vender. E eles acham normal. Eu fiquei horrorizado. Mas falei pro cara, mas pra gente não muda nada. Eu falei, como não muda nada? Não muda nada, porque eu tenho que comprar embalagem, eu tenho que comprar um palitinho. Você vai vender hoje, vai vender amanhã. Então eu tenho que ter o material aqui. O que eu tenho que ter é mais flexibilidade, talvez o estoque melhor, fornecedores mais próximos. O fornecedor mais próximo está ligado no SG, do S, de social. Porque talvez eu vou desenvolver fornecedores mais locais, que não precisam ser mais caros. O que eu posso fazer, de repente, usá-lo para ele crescer, e ele vai ser mais competitivo do que talvez trazer uma coisa do Nordeste. E, de novo, eu estou sendo um cara mais sustentável em tudo isso. Né? E aí posso melhorar minha análise de risco? Claro, porque eu vou entender, e vou entender o que eu estou falando. Eu estou olhando para 2025 e eu já contei umas coisas. Talvez vão ter outras mais mil, sei lá quantas coisas que vão acontecer. A gente vai ter que colocar dentro dessa fábrica de dados para entender como que aquilo vai entrar no risco. E aí, análise de risco, amarrando para ISO 20400, tem um capítulo da ISO 20400 que fala sobre um negócio chamado hotspot. O que é o hotspot? Ele olha o nosso processo em 3 grandes níveis. Ele olha o material. Esse material que eu compro, naturalmente, ele tem risco ambiental, de sustentabilidade. Vou pensar... açúcar, por exemplo. A cana-de-açúcar, a gente sabe que em muitos lugares tem mão de obra escrava, tem mão de obra infantil. Então, se eu compro, eu tenho um fornecedor que tem essa característica, eu tenho que tomar cuidado. Não estou dizendo o que o meu fornecedor faz, mas o meu radar tem que estar gigante olhando isso. Aí eu vou olhar o fornecedor. Eu sei que fornecedor de mão de obra, de sei lá o que, de alguma coisa, costuma ter mão de obra escrava, tem mão de obra infantil, ou, sei lá, só nega imposto. Eu tenho que ter esse cara no meu radar, para garantir que o fornecedor que eu estou contratando não tem problema de risco. E depois ele olha o país. Os países que eu compro, eu tenho estratégia de negociação com esse país. Ele é um país, existe um mapa na internet de avaliação de risco dos países com cores. E vai do azul até o roxo. Por quê? Porque o roxo, o cara tem problema de perigo de sequestro, de propina. Ele vai classificando o país. Então, não estou dizendo que todo lugar no país é assim, mas é uma característica. Eu tenho que comprar desse cara? Tenho. Eu tenho que olhar. Eu não estou em risco. Eu tenho que fazer minha gestão de risco baseado nisso. E depois eu vou olhar os meus fornecedores. Eu tenho que ter uma gestão dos meus fornecedores daquilo que eu estou comprando. Para entender se eu estou escolhendo bons fornecedores. Deixa eu dar uma bugada, pessoal. Tem centenas, milhares de fornecedores. Mas de verdade, se for contar na mão, talvez só vai ter meia dúzia. E aí tá aquela história que a gente falou de relacionamento com o fornecedor. Comprador, para com essa história de ficar entrando nas redes sociais, lá nos grupos lá. Gente, olha, hoje eu vou começar a comprar não sei o quê. Me dá uma lista de fornecedores de rebimboca parafuseira. Tem 400 mil. Cara, quem que presta ali? Aí você vai abrir um bid com 400 fornecedores? A gente tem que começar a ter a nossa carteira. Gestores que estão aqui que contratam compradores. Quando for contratar um comprador, você tem que perguntar para o cara como é que ele faz a gestão da carteira dele para o comprador. Porque é igual vendedor. Se eu estiver errado, me ajuda aqui os vendedores. Quando vocês são contratados no mundo de empresa, o cara não pergunta para você quem são os seus principais clientes e o que está trazendo você para a empresa, além de ter uma empatia com você. Porque qual é a tua carteira? Quem que você vai trazer para a minha empresa que você vai poder trazer e eu contratar a partir de agora e roubar do meu concorrente? De compras é a mesma coisa. A gente vai roubar, mas vou entender o seguinte. Porque quando eu vou abrir um bid, o cara tem que do outro lado saber que é um negócio sério. Porque se não manda para 400 fornecedores, o cara responde em preço de prateleira. Responde de qualquer maneira. Esse cara está perguntando muito besteira. Eu tenho que ter um relacionamento. Porque quando eu vou para o mercado, o cara tem que me responder rápido. Que entra no que está nessa matéria que está rodando com vocês aí. Um dos tópicos que eu coloquei é isso. Dentro do Lean, eu tenho que ter fornecedores já pré-homologados que eu tenho relacionamento. E quando eu vou para o mercado, eu tenho que ser preciso. Porque você imagina se analisar 20, 40 fornecedores no início do vídeo. Estou dando Universal List, né? E a gente não tem tempo para isso. Aí o nosso processo fica rigoroso, né? Não acaba nunca. Então eu tenho que ser mais cirúrgico com relação a isso.
E depois eu vou usar a inteligência artificial mais essa parte de robotização, né, para a gente ganhar eficiência. A inteligência artificial para nos ajudar, talvez, a gente vencer uma inércia de uma coisa que a gente não conhece. No intervalo, eu estava conversando com alguém, uma vez eu vou comprar, alguém falou de negócio de eventos, foi de novo o Giovanni, a gente acabou pegando aqui na entrada, aqui, a gente veio que eu estava conversando. Nunca comprei evento. Dá uma perguntinha para o ChatGPT, pede um checklist do que você precisa olhar. Evento foi um exemplo, atendeu, pode ser qualquer coisa. Ele vai te dar um checklist. Talvez não esteja 100% certo, mas eu venço a inércia, né, de ficar pensando, eu não sei nem por onde eu começo, agora eu sei. Depois eu vou afinando, vou melhorando, vou trocando ideia com fornecedores, que de novo eu tenho relacionamento. Esse cara vai dizer, faz sentido? Não, isso aqui é assim, isso aqui é assado. Eu vou melhorando o meu processo. E depois eu vou melhorar esse meu operacional. Porque a gente pode ser uma área muito rica para a empresa. Já comprei material de escritório. Se alguém compra material de escritório aqui todo dia, não faz sentido. Sabe a matriz de Kraujic? Aquela que divide os quadrantes, estratégico, alavancagem, itens não críticos, gargalo. Gente, itens não críticos devia ser tudo comprado com ferramenta de robô. Porque olha só, se a gente for olhar, todo dia tem promoção de alguma coisa no mercado. Deixa a ferramenta se virar e comprar. Você dá os parâmetros para ela vai comprando. Sempre, eu garanto, vocês vão comprar sempre mais barato. Que é o que faz hoje em dia a agência de viagem. A agência de viagem fica com um robô lá internamente e ele fica olhando as passagens. Aí você fala assim, quero comprar passagem hoje. Ele busca. Deixa tá bucado. Ficou mais barato, ele vai lá e troca. Às vezes ela passa para você o ganho, às vezes fica para ela. Mas ela fica no tempo todo. Porque, inclusive, os preços das companhias aéreas é inteligência artificial. Porque ela olha, opa, está aumentando a demanda, mas o preço. E ninguém vai fora desse voo, cai o preço. Né? Ela fica oscilando. Então, as primeiras empresas que começaram a pesquisar, mais quanto mais gente for para lá, vocês terem uma ideia, eu consegui no último minuto comprar o ingresso para o Rock in Rio. Eu consegui lá. Não comprei, porque quando eu fui ver a passagem aérea, saía R$5.000 para cada um de casa. A gente ir no final de semana e voltar. Eu vou semana que vem para o Rio, comprei por R$500, mas eu comprei com 45 dias de antecedência. Tanto é que essa semana, a Azul mandou uma mensagem para mim, será que você não está com um tempo disponível? Você não quer voar mais cedo? Se você voar mais cedo, eu estou R$500 para você abrir a mão do seu horário. Eu falei, não quero ganhar R$500, porque eu estou com horário. Mas você vê como é que eu comprei e tem uma demanda gigante para esse voo. E é de graça. Provavelmente, além, ele vai me dar R$500, vai cobrar do outro cara 5 mil para o cara voar. E tem nego doido querendo, não sei por que aconteceu no Rio, querendo voar segunda-feira sei lá, o que preço que tiver. Mas eu comprei 45 dias atrás, paguei R$500 e de volta. E no Rock in Rio era 5 pau. Mudou, gente, o avião, é mais longe, o combustível agora tá mais caro do que estava lá. Então, isso aqui, para a gente, pode ser fundamental. Outra coisa até que eu falei que eu ia dar um exemplo, né? Eu fiz uma palestra falando sobre tendências. Uma parte desse material aqui veio da BRF. E antes de eu palestrar, estava palestrando o Alexandre Leite, o Alex Leite da Embrasco. E ele deu um exemplo de uso de RPA para realizar compra. Então, o cara não entra mais no Ariba, o cara não entra, não, ele vai no WhatsApp. Quero comprar o exemplo foi exatamente esse. Quero comprar um computador. Ah, tudo bem, senhor Renato. Olha, pelo seu cargo, você tem direito a esses computadores. Ah, muito bem. Então eu quero um Dell XYZ, ou seja, na marca que for. Bum. Ah, tá bom. Mas aqui está dizendo que o senhor tem um computador. O senhor tem a cartinha do TI que autoriza a fazer a troca? Porque seu computador foi condenado ou está com problema? Ah, eu tenho sim. Subi a cartinha do TI. Ah, muito bem, então o senhor está autorizado a comprar esse computador. Olha só, no seu pacote, na minha posição, o senhor pode ter uma DocStation. O senhor quer? Ah, não, eu tenho a outra lá, vai funcionar. Beleza. Clicou ali, pediu de compra, entrou no processo. Não falou com o comprador. Falou com o robô no WhatsApp. Isso é realidade, isso não é mentira. O cara mostrou lá, mostrou o videozinho do negócio fazendo. E, na verdade, se a gente for ver até alguns outros
roupa que a gente compra, não funciona dessa maneira. Só tem que trazer isso para dentro do nosso dia a dia. E a gente acaba não investindo, né? Isso aqui é barato, gente. Não é caro. O RPA é um custo barato. Mesma coisa assim, meu cliente interno fica me enchendo o saco perguntando como é que está meu pedido. Pode fazer isso por inteligência artificial. Eu queria saber se o pedido tal já foi entregue. Cara, ele bota no robô ali, no WhatsApp. Ele rastreia, já vai dizer se foi entregue, quem recebeu. Não precisa ficar ligado para o comprador. Porque toda vez que a gente para, a gente perde produtividade. Por isso que eu falo que a gente pode até quintuplicar a nossa produtividade. Porque a gente fica perdendo muito tempo respondendo cliente interno. A gente fica com essa mania de, não, eu sou uma área, né, que eu sou um prestador de serviço. Prestador de serviço é uma coisa, gente, escravo. O cara não pode entrar na plataforma e consultar. Peraí, gente. Cara, não podemos automatizar o processo, porque a gente tem um custo. A gente é caro, alguém vai falar assim, a gente é caro, mas o nosso salário é barato, é baixo. Verdade. Mas a gente é caro no seguinte sentido, eu poderia entregar muito mais, né? O que acontece? A gente cuida das formiguinhas e os elefantes passam, né? Então, aquelas contas que são altas não estão em compras, na maioria das empresas. Está com o cliente interno, está com RH, está com segurança, está com facilities, às vezes. E para a gente caiu o quê? Para comprar o quê? Material de escritório, uma bota furada, todo aquele maldito daquela pilha que ninguém acha. Mas não quero compras. Isso é uma marmita de compras correndo todos os... Vou achar uma pilha que ninguém acha. É legal, mas, cara, isso não agrega valor. Eu tenho que mudar. Tenho que automatizar o processo. Tudo bem, eu tenho que prestar um bom serviço. Mas todo mundo hoje é tão tecnológico, por que não é com a gente? E aqui, alguns usos, né, que eu quis trazer, muitas coisas que estão aqui, a gente usa na Vorag, né? Então, obviamente, o mais simples é correção de texto, mas eu posso criar refis, solicitação de informação, posso criar solicitações de proposta de cotação, editais, dentro da minha... Não é genérico, já coloco a minha categoria. Eu estava conversando com o Giovanni aqui, com o Senna, aqui há um pouquinho depois. A gente já está evoluindo do tal do prompt para o meta-prompt. Então, quem não aprendeu prompt pode pular direto para o meta-prompt. O que é o meta-prompt? Eu deixo a equação daquilo que eu quero trabalhar com a minha categoria entre colchetes. Então, eu coloco assim, eu queria que você fizesse um edital da categoria. No final, eu digo para ele, categoria é igual, por exemplo, uniforme. Quando eu dou o comando, ele usa todo o meu texto padrão, troca o que está no colchete para aquilo que eu coloquei embaixo. Olha, de novo, eu ganho produtividade. Eu rodo isso igual a linha de produção. Posso fazer o tal do PESTAL, né? O PESTAL, que é você olhar, fazer uma análise de mercado através da política, meio ambiente, social, legal. Eu, particularmente, eu não gosto de usar, Renato, tá? Eu não gosto de usar. Antes da pandemia, antes da inteligência artificial, porque eu achava que, cara, são 6 letras. Se analisar 6 letras, a gente não tinha tempo nem para se coçar. Imagina para fazer. Hoje em dia eu passo a usar, porque eu dou um comando para a inteligência artificial e ele me carrega tudo. SWOT análise, 5 forças de portas, apresentações. Não essa, tá? Mas às vezes você quer ter ideias de apresentação, você coloca o tema, ele já vai te dar o desenho. Nesse curso de inteligência artificial que eu estou fazendo, a gente já monta o gráfico do SWOT análise 5 forças de porta direto na inteligência artificial. Então, assim, faço uma análise da inteligência artificial, dê uma nota de 0 a 5, no final faço um gráfico tipo aranha. Você sabendo se você está com mais força, está com menos força. Tá? Fica pronto. Eu dou um copy daquilo, copio, coloco dentro da minha estratégia. Claro que eu tenho que fazer meu trabalho, que é analisar. Agora eu vou olhar aquilo lá, como que eu vou interpretar, como é que eu vou tentar fazer um cruzamento disso. Talvez a inteligência não vai conseguir fazer, interpolar todos os dados que eu tenho. Até consegue, se eu conseguisse escrever isso tudo, mas a gente não está preparado para isso. Posso fazer análise de risco, que a gente já falou, né? Feedback, descrição de cargo, minuta de contrato. Ele tem dificuldade. Ou analisar um contrato. Outro dia eu subi um contrato lá e falei, cara, queridão, cara, vê esse aqui, olha esse contrato para mim e vê onde estão os riscos. Aí o cara começou, olha isso, olha isso, olha aí, isso aqui se você não assinava. Mas o que eu falo para ele? A história do prompt, né?
Outro período, seguinte história. Você vai atuar como um advogado experiente da Matos Filho. Matos Filho prestaram um serviço para mim na Croca que eu achava maravilhoso. Os caras, para mim, são os melhores do mercado. Aí o cara olha como se fosse um advogado. E vai lá me dizendo o que eu tenho que fazer. Aí eu volto com o cara e falo assim, então veja bem, olha só, nesse contrato, esse de olhar isso, olha, nossa, vamos ser advogado? Aprendi. Criação de SLA, a gente falou, análise de PDCA. Eu tinha muita dificuldade que você vai fazer, cara, 5 perguntas, né? Porquê do porquê, porquê. Manda o bicho fazer os porquê lá, você vai ver a análise que ele faz. Depois a gente vai entender como a gente vai construir isso, né? Análise de peixe, né? Análise de gastos, negociação. Essa parte eu vou cortar na gravação. Mas olha só, eu fiz um teste. Criei 2 perfis, o comprador e o vendedor. E mandei rodar uma simulação de uma negociação. Vou nem contar o resultado para vocês. Não vendeu. Hã? Não vendeu. Não vendeu? Não, cara, só. Toda a argumentação que o cara de vendas colocou na mesa na negociação de verdade, eu já tinha colocado, eu já tinha contra-argumentação, gente. Cara, isso é ouro. Não pode usar contra mim. Eu derrubo. Ó, resumo de artigo, né? Resumo de categoria, tendências de mercado. Coisas que fazem aí. Tônex e outros grandes que a gente falou. Testes de hipótese, para eu entender, ou dado alguns cenários que eu tenho, quais são as possibilidades que eu tenho de aumento, de redução, de estratégia que eu posso ter. Né? Resposta aos clientes internos já falou, resposta ao fornecedor, criação de e-mail, né? Avaliação de desempenho, busca de fornecedor, taxonomia, ideias de SG, previsão do tempo. Teve um exemplo de uma empresa ano passado, a diretora estava contando o seguinte, eles fizeram uma análise de previsão de tempo, né, interpolaram todos os dados e a área não estava madura para colher ainda. Mas a análise dizia o seguinte, se ela não colhesse nos próximos 2 ou 3 dias, ia ter uma chuva tão grande que ela ia perder a produção inteira. Eles colheram. Foi a melhor coisa que eles fizeram. Colheram um pouquinho antes, né, depois de fazer um trabalho lá para amadurecer, seja lá o que eles estavam procurando. Mas se não tivesse colhido, em função da inteligência artificial, eles tinham perdido a produção inteira. Então, isso é extremamente rico, pessoal. Posso ter um processo de fazer follow-up com o meu fornecedor, de comprar curva C, eu falei da matriz de Kraujic, quadrantes, itens não críticos, é a curva C. Deixa o processo comprar. Né? Sugestões de multa, como eu estava falando, a multa não pode, você vai ver que ele é consciente, ele não vai pedir uma multa de 50%, porque ele pega a média de mercado. E trabalhar a parte de padronização de materiais e serviços, que a gente tem muita dificuldade. Né? A gente traz NCM, traz todo o trabalho mais ou menos organizado, tem um esforço para fazer, para melhorar, mas dá para fazer também. Oi. Desculpa te interromper, mas Não. a gente recentemente tentou usar até para tentar ter indicativos, né, de inflação do próximo ano, de diesel e tudo mais, e a gente não conseguiu encontrar dados consistentes. E pensando no que você está falando e vendo, né, a gente vai aos poucos evoluindo e aprendendo como usar a inteligência artificial. Como se pergunta para a inteligência artificial é a grande sacada. Sim. E aí eu até brinquei com o pessoal que eu preciso saber quais coisas que o Renato está fazendo, porque certamente é aí que vai morar a grande oportunidade. Exatamente. Né? Por lugar tá aí. Como você saber fazer. Porque outro dia eu estava fazendo brincadeira, eu perguntei para a inteligência artificial quem é a Vorate. O que ela respondeu? Que não conhece. Eu fiquei desesperado. Meu Deus, cara, eu tô há 10 anos e não essa empresa aparecer. Existe a Vorate. Vorate procura um sourcing. Aí quando você perguntou o nome inteiro, e eu vou dizer para vocês, a descrição que ela deu na minha empresa, melhor do que eu tinha feito. Inclusive eu tirei daí e hoje a descrição que você entendeu? Ela conseguiu ter a capacidade de resolver minha empresa melhor que eu. Olha que espetáculo. Mas também eu já estou há 2 anos ensinando a inteligência artificial o que é a Vorate. Então ela faz. Então a pergunta, e esse curso, por exemplo, eu dou o prompt pronto. Por quê? Porque eu já testei. Não estou dizendo que é o melhor do mundo, a gente vai poder. E até às vezes, mesmo no curso, eu vou conversando com alguém, putz, é verdade, ó, vamos melhorar isso aqui, coloca isso aqui. É um negócio vivo. Mas saber fazer a pergunta é ideal. Mas o ChatGPT não é o melhor para dar previsão. Depois eu me lembro, vou te passar o outro que eu estou estudando, que é melhor para fazer previsão. Que não é o ChatGPT. Eu ia falar, compare as inteligências artificiais.
Não fique com uma só. Sim, Tenha sim. uma segunda visão. Sim. Isso é muito bom, principalmente quando você quer uma assertividade nas respostas. Boa. Tem um aplicativo, você pode colocar, acho que não pago, até 4 inteligências artificiais ao mesmo tempo. Então, você faz uma pergunta, as 4 fazem a resposta. A gente mostra na tela, divide a tela em 4. E você vê qual é que te dá a melhor resposta. Tá? Então é bem interessante também. Cara, assim, é ilimitado. Só precisa abrir a cabeça para fazer isso. E outra coisa, dedique um tempo, meia hora por dia, 20 minutos por dia, para poder estudar, porque é uma coisa nova que está aparecendo na nossa vida. A gente não tem tanto conteúdo, né? Se perguntar para mim, eu não vou lembrar de cabeça. Porque tem que ir lá na minha pastinha, eu tenho anotado, para tal coisa, é isso. Porque ele é muito novo e aparece coisa o tempo todo. Então, o que o colega, como é que chama? O que o Luciano colocou é verdade absoluta, de olhar, compara. Eu sempre comparo o Gemini com o ChatGPT. Por quê? Porque traz resposta. Até porque o Gemini está ligado ao Google, ele é mais atualizado. Atualizado. Então Tem uma base de dados melhor. E eu nem sempre gosto das respostas do Gemini, que eu acho que ele não é tão rico quanto o ChatGPT. Então o que eu faço? Eu pego o que ele escreveu e provoco o ChatGPT para ele melhorar aquela resposta, que ela fica mais consciente daquilo que está fazendo. Ele é mais humanizado do que o Gemini. Então a gente pode trabalhar e deve trabalhar com isso. Então, achar a inteligência correta e principalmente é igual pegar um estagiário. Faz um vídeo. Faz um vídeo? Faz um vídeo, boa. E aqui a gente estava falando, tá vendo? Aqui é a matriz de Claudio, ó. Esse quadrante aqui pequenininho, e é uma intenção, esse quadrante, que é baixo valor agregado e baixo risco para a empresa, isso aqui tem que estar automatizado. Deixa que ferramenta. Já tem ferramenta de compra hoje que tem um robô embutido nela. Ele faz compra automática em cima disso. Então, dentro da transformação da estrutura, né, incorporação de análise dos gastos, precisa entender o que a gente está comprando para poder fazer o negócio andar. Né? Integridade dos dados, que a gente estava falando aqui, consistência, identificação do nível de maturidade de cada categoria. Eu preciso entender minha categoria, que nível que ela está. Porque são as primeiras vezes que eu estou pegando essa categoria, ela tem muita coisa para trabalhar. Tem um espaço gigante, né? A gente fala aqui que é do reativo, né, até a excelência. Onde que minha categoria entrou? Como é que eu posso desenvolver? E eu não vou gerar a chave da noite para o dia. Eu tenho que ter uma evolução, eu vou melhorando ela. E aí entra aquela história, né, que o bom é inimigo do ótimo. Eu só vou colocar a categoria no ar quando eu estiver na excelência. Vai esperar o resto da vida, porque a gente talvez nunca vai chegar na excelência. Mas vamos cada vez um pouquinho mais, colocando ela para a gente ir ganhando o movimento que a gente precisa. E aí, aquilo que eu estava falando, que inclusive é o artigo da revista, né, que saiu. Então, essa revista que saiu está falando sobre Lean Sourcing. E a próxima que vai sair vai falar sobre Lean Procurement. Né? Então, qual é a diferença? Lean Procurement, eu estou falando do processo de compras. Então, o que eu estou começando a trabalhar? Eu não vi muita coisa, não sei se alguém já viu, eu vi pouca coisa no Brasil falando sobre Lean da área de compras. Tá? Lá fora já começa a se falar. Então, eu estou trazendo, por exemplo, os princípios do Lean para dentro de procurement e para dentro de sourcing. O que é o sourcing? É o nosso processo de negociação. Análise da demanda, análise do mercado fornecedor, estratégia de negociação e implementação. São os 5 passos que a gente tem no nosso processo de negociação. Então, aqui é negociação, aqui é processo de compras. Tá? Olhando, então, por exemplo, eu tenho que fazer o quê? Entender qual é o fluxo. Que fluxo de valor que eu vou gerar para o Lean Procurement e para o Lean Sourcing? O fluxo que eu tenho do Lean Procurement é entender que se eu alocar o meu recurso de compra nas categorias corretas, eu aumento o meu resultado. Porque eu duvido, gente, duvido. Se tiver alguém de RH, me perdoa, mas que outras áreas negociam melhor que a gente. O que a gente faz de melhor é negociar. Talvez nós não sejamos tão bons em procedimento, né, em burocracia, não é nossa parada. A gente não é analista, nós somos compradores, somos negociadores. Eu duvido que alguém na empresa negocie melhor do que a gente. Então, se eu tenho um processo que eu consigo dar foco naquilo que gera valor, eu tenho mais resultado. Né? Depois, eu tenho que ter um processo que ele vai ter uma constância daquilo que eu estou fazendo. Ele é vivo, né? Só que ele é vivo, mas não pode demorar 1 ano para fechar a negociação, porque a negociação daqui a 2 meses, talvez já mudou o cenário. Então, eu tenho que ser mais rápido nas minhas entregas, eu tenho que encurtar o meu processo de compra. Quando eu falo aqui, né, que eles falam do Lean da produção puxada, quando eu trago isso para dentro de compras, eu não posso ficar esperando, gente, chegar a requisição na minha mesa. Porque quando a requisição chega na minha mesa, eu já estou atrasado.
Porque meu cliente quer para amanhã e ele tem razão. É que nem a gente, né? Vocês não compram coisa pela internet? Você não gostaria de que quando eu comprasse, já abrir a gaveta e estivesse ali dentro? Ninguém quer esperar 2, 3 dias para receber. O cliente interno também. E quando ele pede, já está desesperado, né? Então eu tenho que antecipar a minha negociação, que é o tal do insourcing. Eu tenho que olhar o que vai rolar em 2025. Eu já trago as negociações para cá. E somos nós que dizemos para a organização o que é negociado em sourcing e o que é negociado pontualmente spot, né? Ou tribid na bike, a gente usa o termo mais técnico. Somos nós que dizemos, não o mercado que diz para a gente. E emergência, por incrível que pareça, não podia passar de 5%. Porque emergência é alagou, deu um vendaval, caiu uma telha. Emergência não é falta de planejamento. É o que eu falei da demanda. A gente sabe o que vai comprar no que vem. Pelo menos 80% de tudo para comprar no que vem a gente sabe. A gente não faz a nossa lição de casa, que é o source, né, o procurando puxado aqui. E claro aqui que eu vou o tempo todo, né? Tenho que estar olhando o meu processo para melhorar. Aquilo que eu falei. Nós estamos desde a década de 80 usando a mesma metodologia. Não é que a metodologia lá caducou. Mas a gente tem que melhorar. Eu continuo usando a metodologia Strategic Sourcing, que é o que fala o artigo. Só que eu faço ela em 5 passos, não faço ela em 7. Os 7 passos demora 6 meses e o meu demora 3 meses para ficar pronto. Eu perco qualidade? Muito pelo contrário. Eu trago o save mais rápido dentro de casa. Porque 6 meses... E outra coisa, se o comprador demora 6 meses para fazer, ele está 6 meses preso em uma categoria. Se ele faz isso em 3 meses, ele aumentou a produtividade, concorda? Eu entrego o save muito mais rápido. Então eu tenho que ter um processo muito mais justificado. E aí eu começo a olhar também o tal dos desperdícios que eu tenho, né? Ah, tem um desperdício de estoque, eu trouxe algum aqui como exemplo. Superprodução, né? Que eles falam lá que é um desperdício do lean, do padrão. Quando eu trago para Lean Procurement, eu gero requisições excessivas, que às vezes o que acontece é o seguinte, né? Eu já vi muita empresa, se você for falar das melhores práticas de compras, a requisição, gente, ela tem que vir com valor. Ela não tem que vir para a área de compra em branco, aí a área de compra faz 3 cotações, faz todo o processo, volta para o requisitante e fala assim, não tem dinheiro, esquece. Cara, vocês perderam um puta tempo, como é que eu posso ser produtivo? Não pode acontecer. A requisição de compras é um cheque para de compras executar a sua compra. Outra coisa, eu faço todo o processo, né, de superprodução e o pedido de compra é aprovado pelo cliente interno. Aí ele vai e recusa o pedido de compra. Isso não existe. O pedido de compra é inerente à área de compras. Quem aprova o pedido de compras é até um nível mais alto de compras. O diretor de compras, o gerente de compras. Porque o pedido de compra não está falando do dinheiro. Está falando do processo. Se o cara cumpriu os 3 passos, as 3 cotações, se ele respeitou a homologação de fornecedor, é isso que o cara tem que olhar. Então por que eu tenho que voltar para o requisitante? O requisitante já falou, você pode gastar até R$1.000. Até R$1.000 eu tenho um chefe para fazer isso. Só que quando eu não entro nesse processo, gente, tem empresas que às vezes gastam 40%, 50% do tempo de compra fazendo isso. Aí como é que eu posso ser produtivo? Aí fala o quê? Tomara burocrático, uma área que não faz processo. Claro que não faz. Eu estou preso a uma coisa que não faz sentido. Dentro do sourcing, né? Negociar contratos com volumes inadequados. Quer dizer, aí o que eu percebo é o seguinte, eu fiz um contrato com o fornecedor, mas tem uma fuga. Porque aquilo que eu negociei com o fornecedor não era aquilo que o requisitante queria. E ele começa a comprar por fora. É o tal do Maverick, ou fuga da área de compras. Eu não posso ter isso. Eu tenho que estar alinhado com o meu fornecedor, com o meu cliente interno. Né? Processamento desnecessário, processo de compras com burocracia excessiva, muitas camadas de aprovação. Às vezes você olha lá, tem, sei lá, 10 pessoas aprovando. Presidente aprovando o pedido de R$5. Cara, desculpa, gente, me perdoe o presidente de vocês, mas será que não tem mais nada importante para fazer? Será que o cara tem que olhar um pedido de R$10? Na boa, será que o presidente tem que olhar o pedido? Será que ele não tem um CFO que ele confia, um diretor de compras? Pô, manda todo mundo embora. Cara, é confiança. Porque senão, imagina, o processo para, porque ele não tem tempo para ficar aprovando pedido de compra. Aí todo o processo para.
Aí fala, a área de compra é burocrática. Cara, tem que ser, porque parar no presidente. E eu acho que também ele não tem que ficar parado para ficar aprovando pedido de compra. Deveria ter coisa mais importante para fazer. No sourcing, é que ele está falando. Vou abrir um sourcing. Eu já fiz isso, tá? E não faz muito tempo atrás, não. Eu estou vivendo esse processo. Tinha lá 62 fornecedores. Cara, eu soltei rojão. Cara, eu sou muito bom. Botei 62 fornecedores. Foram meses de trabalho para desqualificar, porque eu vou fechar com 62 fornecedores? Não é. Aí como é que eu tiro 62 fornecedores da base? Aí entra critério de seleção, visita... Pô, visita técnica, chegou um ônibus para visitar a fábrica, que todo mundo tem que ver, eu tenho que equalizar o processo, não ter problema de compliance. Como é que eu rodo o meu processo, gente? Aí, de novo, tem uma área de compra que todo mundo reclama. Não tem jeito. Né? Defeitos de trabalho, falhas em contratos, com especificações erradas. A gente mais recebe. Né? Gente, desculpa de novo nossos requisitantes aqui. Não fiquem bravos comigo, né? Mas eu fico com medo que eu fique gravado, depois vai para algum lugar e alguém vai ficar bravo comigo. Mas eu tenho que falar. Cara, o requisitante não sabe o que ele quer. Então eu tenho que ajudar. Sabe quem sabe? O vendedor. Bate um papo, faz uma reunião de benchmarking com os principais fornecedores. Deixa o cara trazer ideia. Claro que a gente vai ter que educar o nosso vendedor e que ele não pode criar, né, um tailor-made, um golden plate, né, que assim, não, você tem que comprar um curso que tem que ter a máquina volátil. Tudo que nós vendedores queremos, né? Eu tenho meus dois chapéuzinhos, né? Eu vendo e compro também. O que eu quero é que influenciar o mercado. Agora, a gente não pode ter uma especificação desse tipo. Ela tem que ser genérica. Mas ele pode me ajudar a transformar isso em genérico. A própria inteligência artificial pode me ajudar a começar a criar o meu edital. O que eu preciso ter, por exemplo, para comprar serviço de limpeza, de segurança? Quais são os requisitos mínimos? Depois eu divido com o Senna. Você deixa aqui, cara. Olha, eu coloquei isso aqui. Faz sentido, cara? Como é que é isso aqui? Como é que eu corto isso? Isso aqui faz, isso encarece. Essa mudança que estão dizendo, vamos lá, de 6 para 1, para 4, não sei o quê, de carga horária lá, de turno. Isso muda. Aqui que eu coloco. Cara, tenho certeza que eles estão muito mais afiados disso do que a gente. Isso vai mudar a vida deles, provavelmente. Certo, Sandra? Ou eu tenho que me aproximar. Aquela história que eu falei, de vez em quando eu tenho que pagar um cafezinho para ele. Senão eu vou tomar um café, não vai dizer. Preciso entender melhor esse negócio 6 por 1. Porque é minha vida. Eu tenho para fazer isso, né? Então eu não posso ter trabalho, né? E aí, de novo, eu posso, de repente, escolher mal o meu fornecedor porque não tem nenhum critério de seleção. Porque aquilo que eu falei, tem milhões de fornecedores. Cara, tem uma lugar, tem milhões de fornecedores. Agora, eu tenho certeza que se eu pegar esses milhões, e se eu pegar cada empresa que está aqui, talvez cada um vai escolher um fornecedor, senão a gente só teria um fornecedor na nossa vida, né? Todo mundo contratar só o Senna. Foi o consumo dele. Mas não é o que acontece, ou só o Charlito. Porque talvez algumas empresas vão entender que a empresa do Charles atende melhor, comércio exterior, talvez uma outra empresa que é a empresa de uma outra pessoa entende melhor. Por quê? Porque tem critérios. Agora, se eu errar o critério, eu estava na empresa do Charles e contratei o do Zequinha. Vai dar ruim. Porque eu tenho nível de serviço, atendimento, expertises que às vezes são incompatíveis. E eu estou de novo jogando meu tempo fora. E já é curto, né? A gente compra, ela vende almoço para comprar janta, né? É uma correria dos infernos essa vida. Então eu tenho que ser mais efetivo naquilo que eu faço. Né? E aí, dentro de gestão de risco, né, trouxe alguns pontos que eu entendo que são importantes. Fatores geopolíticos, já falou um pouquinho aqui antes. Ó, o que vai mudar o nosso mercado. Se andar e todo mundo prometeu o que está prometendo, nós vamos ter uma dor de cabeça para o ano que vem. Eu li um negócio, vou dividir com vocês, mas eu acho que não é fake news, mas cuidado porque vocês vão dividir. O leste europeu está começando a receber já, você viu isso também? Cartas dos seus governadores para a guerra. A Terceira Guerra Mundial. Se eu tenho fornecedores naquela região, eu preciso pensar o que eu vou fazer. Porque é iminente, gente. Principalmente com quem vai chegar do outro lado lá. Não é o presidente atual dos Estados Unidos. Quem está entrando lá é um cara que gosta de atrito. Vai botar fogo. Pode, mano. É o caso mais recente da quente do mercado, o Carrefour com a Sarna.
Você pode pensar que não impacta no seu mercado, mas indiretamente impacta. Totalmente. Especialistas dizem que outros países podem dar as mãos à França, por exemplo. Mas os Estados Unidos, pela política que pelo menos o Trump está cantando, ele vai prejudicar todo mundo, porque ele vai começar a dizer que é só Estados Unidos. Para de importar, ou importar. Ele está dizendo que vai aumentar 20% do Canadá e México e 10% a China. Ele não vai se prejudicar, Já está, né? Porque todos os embarques China para as Américas já não tem container disponível no mercado por conta disso. Porque já está todo mundo antecipando. Olha lá, o cara está olhando, já tá. Então aquela história lá atrás, que você falando de container, está voltando de novo. Porque aí alguém pode dizer, mas peraí, por outro lado pode ser que seja bom para mim. Se o cara não consegue vender para lá, né? Talvez eu consiga no Brasil. Tá bom, tem que olhar, ficar a história, tem que olhar as oportunidades do negócio. E vamos ter que olhar como é que funciona. Mas olhando em linhas gerais, se eu fortalecer o dólar mais do que já está, vai chegar o quê? 7, 8 reais o dólar? Cara, fica inviável. Dificulta muito, né? E passar esse aumento de preço para o Brasil, mais difícil ainda. De novo, a inflação. Você entende? Vai tudo correndo ao mesmo tempo? Então eu tenho que ficar muito esperto com essa história de geopolítica, de possíveis guerras que podem acontecer. Então, antecipar o que eu puder antecipar. Né? Tem que tomar cuidado, né, com a parte do LGPD, porque os dados estão muito sensíveis. A gente, sei lá, a cada 10 e-mails que a gente recebe, 15 vem phishing, né? O cara tentar. Toda hora alguém liga, olha, parabéns, você tem aqui X milhões de reais, você não quer clicar aqui no botão, clica no botão 2, eu te mando o dinheiro agora. Dinheiro fácil, gente. Não sei se alguém consegue. Eu não consigo. Até para eu fechar um contrato, acho que na Vorad é mais difícil em qualquer lugar. É impressionante. O cara pede até as obturações que eu tenho, se eu cortei as unhas naquele dia. Tudo dificulta a minha vida. O cara vai me oferecer R$1 milhão. Nem na rua tá achando mais. Nem na rua jamais, né? E se achar, acontece alguém puxando dinheiro para sacanear, né? É a pegadinha do malandro, né? E aí, a exposição a risco, né? Já falamos algumas vezes aqui. Criticidade dos produtos, dos fornecedores. De novo, aquela história que eu falei, né? Eu preciso entender o que eu compro e o que eu compro, que impacto que esse que eu compro tem no mercado. Em termos de... até de descarte, né? De material. E aí, claro, classificação, né? Fornecedores aí que tem de alto risco. Então, aqui eu estou olhando o material, a história que eu falei do FG, hotspot, e aqui eu tenho que olhar o fornecedor. Fornecedores ou categorias que são mais sensíveis aí, né? A chuvas e trovoadas, eu tenho que monitorar o fornecedor de uma maneira diferente. Eu vou atrasar um pouquinho, tá? Vou passar um pouquinho das 10, acho que já não vi muito no início aqui, com muita história. Mas eu estou quase acabando. Bom, como é que eles estão sugerindo, né? Como é que esses CPOs aqui sugerem, então, mitigar esses riscos, né? Da interrupção da cadeia de abastecimento? Eles falam, né? Para acabar com essa história, diminuir esse single source, que é ter um fornecedor único, ou de repente fazer o tal do dual source, 80% com um, 20% com o outro, 50-50%, porque eu diminuo, né, a chance de ficar na mão de um fornecedor só. Então, é uma possível estratégia. Isso aqui eu estava falando, isso aqui é um tipo de estratégia que entra naquela história do hedging operacional. Isso aqui é uma estratégia nossa. Eu não preciso ter câmbio, nem o hedge de câmbio, nem o hedge de commodities. É operacional, nós podemos mudar isso aqui. Né? Acordar prazos talvez mais longos com o meu fornecedor. Porque olha só, o dólar vai subir para todo mundo, certo? Se eu fizer uma espetacular negociação hoje, eu continuo caminhando. Se eu tiver uma boa fórmula paramétrica, já falou disso numa palestra minha, acho que uns 4 meses atrás, se eu tiver uma boa fórmula paramétrica, eu continuo super concorrente, super alinhado com o mercado. Então eu posso fazer contrato de 2, 3 anos, com cláusulas de melhoria contínua, que é muito fácil empurrar aumento de preço para os outros, né? Então eu tenho que ter processo para ir melhorando. Aumentar a quantidade de estoque, o poder de terceiros, não é em casa, é em terceiro. Ou fazer, por exemplo, o cara coloca aqui, ó, tem um espaço, bota um Consignação, né? Consignação, lojas in company. Hoje está muito fácil usar consignação se você usar o robô, né? Quando você fala consignação para financeira, deixa o cabelo em pé, porque é muito chato essa troca de nota. Mas se você tiver um sistema robô, ele faz essa troca automática.
E eu posso deixar aquilo acontecendo, né? Eu não preciso colocar dinheiro na mesa, porque o pior é o dinheiro empatado, né? Investir uma melhor previsibilidade da demanda, né? Que a gente está olhando, que a gente pode olhar. Então, usar a inteligência artificial, usar ferramentas como falei, Stonex, IEB, Costralis. Gente, eu só não ganho nem um centavo nessas empresas. Só coloquei para vocês terem ideia de nome. Só vou falar empresas, próprio caso. Então, assim, são empresas que podemos utilizar para entender o que eles estão analisando ao médio e longo prazo e que pode nos ser favorável. E outro, acho que esses são os principais aqui na parte de introdução acadêmica. E aí, falando de sustentabilidade, que o colega colocou. Então, a sustentabilidade, a gente tem o tal que eles chamam de ODS, né? Que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que é um plano da ONU e que vocês precisam, a área de fundos precisa cruzar a estratégia da empresa com o ODS. Provavelmente a empresa de vocês já vai dizer o seguinte: dos 16, 17 ODS, nós vamos trabalhar com, aqui é um exemplo, tá? Com esses aqui. Então eu, como compras, eu tenho que alinhar a minha estratégia de como eu vou desenvolver o fornecedor baseado nesses caras. E não numa outra estratégia qualquer. Então, se ele está pensando lá em diminuir a fome, como é que eu trabalho com isso? Então eu vou convocar mais fornecedores locais, eu vou fazer uma ação, né, para poder desenvolver a minha região, ou se tiver uma sobra, de repente, de, né, sei lá, eu posso contribuir. Então eu vou usar o S do social, do meu processo, para trabalhar. Eu, os meus fornecedores e o fornecedor do meu fornecedor. Eu tenho que atingir os 3 níveis. Então o ODS fala isso. Para quê? Para que a gente evite esse tipo de problema que nós tivemos no Sul. As minhas apresentações até o ano passado, a foto que eu colocava aqui era do Havaí. Lembra que pegou fogo na ilha lá, acabou, o cara teve que pular lá de cima do penhasco para não torrar? Infelizmente, né? Trazer exemplos do nosso país. Está chegando. Isso é a globalização. Quem não acredita, está aqui. Talvez a arte que o cara faz lá nos Estados Unidos, na Europa, nós pagamos aqui, e vice-versa, né? A gente faz também aqui, todo o mundo inteiro paga. Então, a gente tem que olhar e tomar cuidado. E aí, quem são, né, os maiores contribuintes aqui, ou contribuidores para a perda de biodiversidade? Poluição, né, espécies, né, e doenças que a gente acaba trazendo, que acaba matando. Né, a TV estava comentando, foi ontem, uma palestra estava fazendo, uma aula estava dando. Os Estados Unidos teve uma praga na laranja deles, acabou com a laranja dos Estados Unidos. E, de bastante forma, foi bom para a gente, que agora a gente é o maior exportador de laranja do mundo. Mas o medo é, será que quando vem alguém aqui não pode trazer? O Brasil foi o maior produtor de cacau do mundo. Vem aquela bruxa, não sei como é, passou de bruxa. Acabou. Estamos voltando agora de novo a produzir. Mas quantos anos depois? Pô, isso aconteceu na minha época, eu estava gravando na Nestlé. Tem mais de 20 anos. Agora nós estamos voltando de novo a produzir cacau como deveria, com uma certa produtividade. Então, voltamos ao mercado, temos que entender. Né? Superexploração das espécies, então, caças, né, que são predatórias. Né? Mostrou essa semana quando o peixe sobe, tem um nome, Piracema, né? Que é proibido. E tava lá os malucos lá, o peixe subia e pegava o peixe. Cara, pescar assim é teu, né? Eu não gosto de pescar, mas desse jeito é fácil. Né? Você pega o peixe e vai colocando no bolso. Eu tenho que tomar. Né? E a destruição natural do habitat, por aquilo que eu estava falando. Às vezes eu tenho algum tipo. Eu compro carne, né? Sei lá, eu sou uma empresa que compra muita carne. De onde que o meu fornecedor ele desmata a natureza, ele destrói a natureza para poder trazer essa carne para cá? Tem um estudo que a Nestlé está fazendo de começar a migrar a proteína animal para proteína de inseto. E dizem que o gado, né, é um dos maiores contribuintes para a camada de ozônio. Tanto das fezes quanto da regurgitação que ele faz. Isso destrói a camada de ozônio. Agora, é novidade isso? Não é, né? Porque existia lá os desenhos, filme lá no passado da China, lá o chinês come formiga.
A gente já tem uns pozinhos que os caras misturam. Um pozinho desse equivale a como se tivesse comido um boi, né? E psicologicamente pra gente, a gente quer, né? Perder a carne, né? Mas eu começo a entender um mercado diferente, né? Mudanças climáticas, inclusive esse slide parecido com esse foi mostrado lá até no Luciano, né? Ele fez uma propaganda no final de semana aí, falando daquela ilha, né, que vai afundar no meio do Pacífico, mas está dizendo lá que ó, a energia usada na indústria representa 24% da mudança climática que a gente tem. Por quê? Continua usando carvão, queimando carvão, destruindo a natureza. 17% são os transportes. O Brasil tem muito transporte. Você pegar a nossa malha, né, de transporte, olhar os outros países, é o país que mais usa caminhão rodando. E aí um caminhão leva uma carga. Você pega um trem, leva quilômetros, né? Eu comentei com vocês, né? Aterro, já tem empresas e países que estão proibindo jogar, usar o aterro sanitário. Ah, o aterro sanitário serve para isso. Pois é. É só assistir aquele filme Wall-E. Se a gente não cuidar, daqui a pouco nós estamos morando no espaço e a Terra virou um grande lixão. Processos industriais, né? Cimento, produtos químicos, outros processos industriais, energia geral, uso e reprodução, né? E energia na parte de construção, são os grandes vilões aqui do nosso processo. E pessoas e comunidades. Então, olhando para o impacto, né? A gente olhar, tomar cuidado, né? Com mão de obra escrava, mão de obra infantil. Porque o legal disso aqui é que não é o fornecedor que fica queimado, é depende de vocês. Porque se eu perguntar para vocês se vocês lembram dos últimos casos que vocês têm, vocês vão lembrar do quê? Do fornecedor ou da empresa marca? Da marca, né? Tá vendo? Nike. O que vem na cabeça. Claro que eles são culpados, não estou dizendo que não são. Mas é um terceiro que talvez alguém não olhou com o olhar que deveria olhar. E eu vou dizer o mais bacana disso tudo. Sabe quem vai preso? O diretor de compras. Não, é o diretor de compras. Que ele é responsável pela homologação do fornecedor. Então, cuidado, gente. É o síndico. É o síndico, sempre chama demais. Condições de trabalho, né? A gente tem que entender. E a condição de trabalho, cuidado. Porque às vezes a gente terceiriza a condição de trabalho e dá condições inaceitáveis para o fornecedor. Claro que o fornecedor vai aceitar, ele precisa trabalhar. Aí o que eu falo? Meus colaboradores têm Einstein. E o meu fornecedor, que esse miserável que vai para o SUS, que morra no SUS. Aí o contrato do motoboy, ele vai e se rebenta na marginal. De quem é a culpa? Será que não é nossa? E quando a gente contratou o motoboy, o que a gente queria? Treina logo lá que eu estou atrasado. Aí ele faz o quê? Deita o cabelo na marginal. Aí se esborracha. Claro que tem casos e casos. A gente viu vários aqui. Até teve um cara em Campinas, né? Fez tanta palhaçada lá, filmaram. E se esborrachou no final. Não tem o que olhar. Mas será que a gente não tem responsabilidade sobre isso? Isso é ser social. Né? Comércio é legal. A gente tem tido uma máfia, né, na areia. O cara rouba a areia das praias, isso vai criando um buraco nas praias, vai complicando, né, o ecossistema da praia. Só que quando ele pega a areia, ele está pegando o ecossistema, né? De uma maneira errada, né? Então, às vezes vai pegar corais que dão a sobrevida, né, para o oceano. E olhar as comunidades, porque às vezes a comunidade está em volta da minha empresa, será que não posso tratar de maneira diferente? A Voit, conhece a Voit que faz turbina para hidrelétrica, faz máquina para papel e tal. A Voit, ela ela está quase que dentro de uma favela ali no Jabaré. Então ela tem um trabalho com os filhos, né, das empresas da comunidade, que quando eles chegam a uma certa idade, eles trazem essas crianças para dentro da Voit, dão um estudo técnico para essas crianças, elas, jovens, né, trabalham ali dentro, alguns ficam e alguns saem. Vai para o mercado, mas saem formados, pelo menos técnico em alguma coisa. Em compras. É a parte social da empresa. A parte social, tem que fazer. Preparar a mão de obra. Preparar a mão de obra. A gente tem uma escassez gigante aqui. Eu estava ouvindo uma dessas reuniões de RH. Ela falando da escassez, da dificuldade que a gente tem de achar profissionais. Então, eu não estou falando de compra, eu estou falando geral. Mas se eu tenho isso, por que as empresas não se juntam para desenvolver, para fomentar?
Vocês sabem, nós temos favela. Vinhedo, Louveira. Estranho tem colégios técnicos que existiam que não existem mais, né? Tem mais. O da São Bradesco, quando eu estudei, não existe mais. Colégios como São José, que tinha técnico de professor de Campinas, não tem mais formação técnica. Estranho esse... É um viés que vai falar, o cara tem que fazer faculdade, mas às vezes... Porque às vezes o cara precisa ir para o mercado primeiro, para depois pensar na faculdade dele. Então a gente pode, como empresas, como distrito, como associação, buscar desenvolver, fazer parcerias. E aí eu vou ter gente, porque aí eu reclamo, né? Ah, não tem ninguém na minha região, então eu vou buscar o cara em São Paulo. Mas também o que eu estou fazendo aqui para ajudar a minha sociedade? De novo, eu estou olhando essa, né? De sustentabilidade aqui. E aí eu vou entrar no último tópico aqui, para falar de gestão de talento, né? Esses diretores de compras, né? Colocaram ali o que eles entendem que são os principais pontos aqui. Então, perspectiva estratégica, está dizendo que a área de compras é uma área mais operacional, certo? Gestão de relacionamento, a gente falou logo no início, lembra? A gente gere mal os nossos fornecedores e clientes internos, tá? Experiência em compras, análise de dados, foco no cliente, criatividade e inovação, consultoria, né, porque a área de compras ela é um grande consultor para o seu cliente, de certa forma. Tá? Gestão da mudança, a gente tem o tempo todo, gente. Trocar um fornecedor é gestão de mudança. Reduzir custo é gestão de mudança. Dói as pessoas fazerem essas mudanças. Tá? Só quem gosta de mudança é nenenzinho. Tá com a fraldinha molhadinha, ele gosta que troque. O resto, ninguém gosta de mudança. Especialização em categorias, a gente falou bastante aqui. Eu tenho que ser especialista na minha categoria. E conhecimento do negócio, sem dúvida, né? A gente conhecer aquilo que a gente está fazendo, para quem está trabalhando. E aí é o seguinte, olha só. Nós, compradores ou compradoras, não seremos substituídos pela internet, pela inteligência artificial. Ufa, graças a Deus, né, pessoal? Outra notícia boa, né? Vocês conhecem a Vorate? Vorate, a inteligência artificial da Vorate. Mas, olha só. Mas seremos substituídos por outro comprador ou compradora que domina a arte de fazer perguntas e construir metaprompts com a inteligência artificial. Cuidado. Se a gente não se preparar, na verdade já estamos atrasados, já estamos falando isso há mais de 2 anos. Na inteligência artificial, nós vamos ficar atrás. E aí, dentro do trabalho que a gente fez também, eu quero trazer aqui, de novo, como uma sugestão, as principais skills, né, ou competências que a área de compras tem. Então, primeiras competências mais técnicas, que foi feito um estudo da Reis, uma das maiores consultorias aí no Brasil de recursos humanos, né, que fala que, para quem compra material direto, não tem dúvida, metodologia estratégica de sourcing, conhecimento daquilo que está comprando e alguma metodologia técnica de negociação. Obrigatório. Para quem compra materiais indiretos aqui, olha só, gestão de contratos, porque quem compra material direto está muito ligado a serviço, está muito ligado à mão de obra, a nível de serviço. Eu tenho que ser muito bom em gestão daquilo que eu estou comprando de contrato, para entender a CLA, como é que esse cara vai entregar, porque às vezes é muito subjetivo. O que é gostoso? O que é limpo? Porque alguém pode dizer assim, quem gosta de comida japonesa aqui? E quem não gosta? Olha só. Cara, é inaceitável. Como você não gosta de comida japonesa? Tá vendo? Olha lá, é relativo. Eu adoro. Tem gente que odeia. Então é muito subjetivo. Como é que eu contrato uma coisa que é subjetiva? O que é limpo? O que é sujo? Então eu tenho que entender muito sobre gestão de contratos, tem que ter, claro, uma metodologia de negociação e, claro, uma metodologia de estratégico e sourcing. E aí aqui eu trago alguma coisa que a gente tem como competências, né? Aí mais, vamos dizer, não, desculpa. É que isso aqui, ou competências que não são tão comportamentais, mas mais gerais aqui, que a gente mais estuda. Então, do que vem de lá? Estratégia de sourcing,
habilidade de negociação, alinhamento de sustentabilidade sustentável, a gente está falando de ESG, compras 4.0, não adianta dizer para mim, mas eu sou inimigo da tecnologia. Sinto muito, vai ter que ser amigo, vai estudar, vira, amigão. E aí aquela história que eu falei do ético, né? Ético, Power BI, Excel, inglês, isso não é competência mais, isso é obrigação. É mandatório. Eu não sei trabalhar com Excel. Meu amigo, vai lá, tem um tal do Ninja do Excel lá no YouTube. Bom. Então, na Udemy tem custo R$19. Aproveita a Black Friday, os governos até por 10 conto lá. É vitalício. Vai estudar. De graça, hein? ChatGPT. Se puser um comandante, fala exatamente, você copia a fórmula e joga dentro do Excel, gente. Vamos bem dizer que não tem que ter. Né? Gestão de fornecedor, que a gente falou aqui, esse relacionamento. Gestão da categoria, eu preciso entender minha categoria. O que eu compro? Qual é a minha carteira? E outra coisa, estou em 2024. O que eu vou negociar em 2025? E quando eu vou negociar? Porque aquilo que a gente já falou aqui algumas vezes. Serviço de facilities, por exemplo, que decide em janeiro, eu tenho que estar negociando em janeiro. Eu não posso negociar fora do momento da negociação. Porque eu perco o poder. Porque eu vou dizer para ele o seguinte, olha, sabe o que é? Eu vou negociar em julho. Mas olha, eu quero um preço fixo por 12 meses. Tudo bem, tudo bem. Só que ele não sabe qual vai ser o decídio de janeiro. O que ele faz? Mete a gordura. Eu negociei bem? Não. Negociou mal. Porque eu não sei o quanto ele está colocando. E ele vai colocar e todos os outros vão colocar. Portanto, chama-se custo empresa. Você não percebe, mas está pagando. Gestão de contrato, a gente acabou de falar. Estrutura de custo. Eu preciso entender. Cada vez está mais difícil negociar. Descontinho não rola mais. Eu tenho que entender, eles chamam de custo total de aquisição, né? Que é o tal do TCA, que vai além do TCO. Que é Cost Breakdown, Shield Cost e TCO. Os três juntos chamam-se TCA, Total Cost of Acquisition. O custo total de aquisição. É isso aí. Eu tenho que ter uma característica, que eles falam do antifrágil, né? Tem um livro, inclusive, que fala isso. Esse livro tem umas 5.000 páginas. Nunca vi, foi o maior livro que eu não li. Cheguei nem na metade de desistir. Né? Aí eu fiz o quê? Pedi pro ChatGPT, cara. Eu juro, eu comprei o livro, eu tenho um livro lá. Mas resumo que eu não aguentei. Mas a ideia é interessante. É que o cara é muito detalhista, eu não sou detalhista. Né? Porque ele explica o A do antifrágil, o que significa o N. Mas a gente tem que ver, por que o antifrágil? Porque o antifrágil é o cara, porque a gente sofre muita inferência do fornecedor, do cliente interno. Então eu não posso, quando eu tomo pressão, eu não posso deformar como comprador. Eu tenho que voltar ao meu estado original. Se não isso acontece, burnout. Eu tenho que aprender a ser elástico. Então eu não posso deformar. Não posso ser só resiliente. E a resiliência deforma. Eu tenho que ser antifrágil, eu volto ao meu estado normal. É isso que fala o livro. Então, por isso que a gente coloca antifrágil. Eu tenho que ser bom em contar história. Porque esse pessoal de vendas aqui ouve a mesma história todos os dias. Não é? Não torra a paciência? Se a gente contar uma história diferente com o propósito da nossa empresa, eu vou convencê-lo de que o meu projeto é importante, a chance dele levar meu projeto para dentro da empresa a uma visão diferente é muito maior. E eu atingindo o resultado de reduzir custo, e não é preço, eu tenho mais resultado. Portanto, eu consigo alcançar o meu objetivo. Estava dando um treinamento para a Cicobi de Minas Gerais. Falando de propósito. Isso aqui é um propósito mais bacana do que o da Cicobi, que é uma cooperativa de crédito, que busca, em conjunto, entender qual é a melhor administração financeira para uma pessoa, para uma empresa, que não tem lucro, não visa lucro, porque volta aquilo para o próprio cliente. E tem uma pegada de educação financeira que é o que a gente está buscando. E estou tentando colocar nossos filhos na escola para já aprender educação, porque eu não tive educação financeira. Fui começar a pensar em guardar dinheiro com 50 anos. Significa que eu não vou poder aposentar. Vou ter que trabalhar até morrer, porque não tem. Vou viver o quê? De aposentadoria do governo? Ou tem que dar muita palestra aqui, viu? Na TV aí, viva aí, porque eu não tenho como começar a comprar, porque vai ser meu ganha-pão. Então, eu tenho que aprender a contar a história. Outra, eu tenho que ter pensamento crítico.
Eu, comprador, não posso só ouvir a ladainha e não pensar o impacto daquilo. Eu tenho que escutar alguma coisa, tenho que falar assim, mas como é que isso se conecta com aquilo? Como é que isso funciona com aquilo? E eu tenho que questionar isso. Então, o tempo todo, eu tenho que estar provocando o meu mercado. Né? Inclusive, em relação ao IA. Totalmente, principalmente, né? Porque nem tudo que ele coloca lá é uma verdade absoluta. Né? A gente estava falando há pouco tempo atrás aqui, também tem muita gente que está copiando e cola no LinkedIn para o cara ganhar ponto. Né? Não tem conteúdo. E aí, às vezes, fala umas coisas que não fazem o menor sentido, né? Ele não sabe. Vou te mandar a palestra do Arthur Guedes. Em resumo, tem um dinossauro no Hotel Experience. Tá vendo? Olha só. O cara não lê, né? Na verdade, né? Ele joga aquilo no mercado. Então, eu tenho que ser crítico daquilo que ele escreve, porque nós conhecemos o que a gente compra. Eu quero só um empurrãozinho para vencer a inércia. O resto eu tenho que gerar conteúdo. Então, para poder eu organizar e montar. E aí o último, né? Resolução de conflito. Quer dizer, o tempo todo a gente está, de uma certa forma, o William Ury, não sei se vocês sabem, né, aquele professor de Harvard que escreveu Como Chegar ao Sim, vários livros, ele lançou um livro no final do ano passado, nesse ano, chama É Possível. Acho que a tradução em português é Possível. Só fala de resolução de conflito. Então, quem tem muito, né, problema de conflito nas empresas, na negociação, recomendo a leitura do livro. É um livro também grosso, tem lá as suas 500 páginas, mas vale a pena, porque ele traz algumas estratégias muito interessantes, né, de como resolver conflitos. Vocês terem uma ideia, segundo ele, quem resolveu o conflito de Estados Unidos e Coreia do Norte, lá atrás, no primeiro mandato do Trump, foi ele. Ele que conseguiu aquela reunião do Trump com... lá do... Como é que chama? Não. E também, quem lembrar também, foi ele que disse também, já é a segunda vez que eu escuto, não no livro, mas de outro ponto também, e quem resolveu aquele embate do Abílio Diniz com o tal do Cassino, que ele vende, né, o Pão de Açúcar, lá o Pão de Açúcar, quem também resolveu esse conflito foi ele. Inclusive ele disse que acabou fazendo amizade com o Abílio Diniz, chegou a voltar uma vez para o Brasil, mas quem resolveu, o cara é especialista em conflito, então é um livro que vale a pena vocês darem uma olhadinha. Se viver, né, desse nível de conflito, né, que não deveria, talvez deveria ser o mínimo na nossa negociação, mas o tempo todo a gente está trabalhando. E o último slide, prometo, é que eu falei do tal do burnout, né? Então, e é claro, gente, toda essa temperatura que eu coloquei aqui para vocês, né? Claro que talvez tentei dar uma amenizada, né? Dar umas risadas aqui e tal, mas a gente vai ter um ano desafiador, né? Em termos de custo de commodity, de inflação, de possíveis greves, possíveis guerras que a gente não está acostumado, né? Desde 1945, a gente não vê, eu não vi, não é nascido nessa época, por favor, a gente não vê assim. A gente tem que estar preparado. E tudo isso vai ferver o nosso panelão. Então, se a gente não tivermos válvulas de escape, pode ser que a gente não veja alguns de vocês aqui o ano que vem. E vão estar afastados. Depois que a válvula estoura, ela não corrige mais. O nosso corpo ele não tem. Ele corrige, mas não fica perfeito de novo. Nosso corpo é perfeito até a gente destruir. Desde os 20 e poucos anos. E uma vez que ela estourou, eu tomo remédio há mais de 30 anos. Eu não sabia administrar, ainda não sei, estou aprendendo. Mas eu tenho que ter válvula de escape. Não é passeio de moto, jogar um tênis, cara, sair com a família, cinema, não sei. Crie alguma coisa. E vocês extravasem, sei lá, lutar, você pode judô, de karatê, de correr, faça alguma coisa. Não levem, não estou dizendo que não temos que ser bons profissionais. Tomar cerveja. Tomar cerveja. Comer, que é torresminho. Tomar cerveja faz bem, só precisa moderar. Só tomar uma caixa de cerveja. Só duas. Só azeitona faz mal. Porque olha só, olha como tem subido casos, claro que isso é geral, não é só de compras, né? Mas é mais de 1000% em uma década.
Então, essa é a doença do cérebro. Bom, pessoal, é isso. Então, só pegando aqui, ó, outra frente de trabalho. Para quem quer se aprofundar no SG, nós temos também uma coordenação de SG, que também tem reuniões aí mensais ou cada 2 meses, né? Também, se alguém quiser se aprofundar, tem assuntos bem interessantes. Muito bem, peço desculpa, a maioria eu acabei no horário, eu já perdi um pouquinho a mão, porque tem bastante coisa para falar. Estou à disposição para tirar alguma dúvida, se não, estão liberados. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. O pessoal da Lidec aí por ter patrocinado aqui, meu amigo Fabrício aqui, parceiro, e também o Hotel Intercity, e claro, a Evi, principalmente a Paloma, que é que faz isso aqui acontecer. A gente joga a ideia para ela, a Paloma corre atrás e faz de verdade. Então, isso, mais uma vez, gratidão pelo seu trabalho. E nos vemos, se não esse ano, mas se eu tiver oportunidades, nos vemos, se Deus quiser, em fevereiro, se possível, a gente vai falar sobre RED. Vou voltar um ponto lá no grupo de compras. A gente tem um grupo de compras. Então, quem não tiver, troca uma ideia com a Paloma coloca vocês no grupo. Tá bom? Então, pessoal, muitíssimo obrigado. Até uma próxima, se Deus quiser.